Então, eu sou muito grato a todos vocês, tá bom? Eu espero, sempre que eu faço esse tipo de live, que no final delas vocês saiam com alguma coisa, com algum conhecimento a mais que a gente possa ajudar uma outra pessoa, sempre, né? Essa é a finalidade. Então, o que acontece, pessoal? Eu já fiz acho que umas 2, 3 lives e normalmente eu comento assim, né? Que eu gosto muito de falar de todas as técnicas, né? Da importância da gente variar, porque eu acho que esse é o pulo do gato, é o segredo, né? Até outro dia a Gisele comentou comigo, vamos fazer uma live de Hermes Trismegistus, né? Aí eu Sim, falei para ela o seguinte, eu falei assim, poxa, a Solimar, ou se você puder chamar a Solimar, ela está tentando entrar, Gisele, tá, no peraí. grupo. No grupo ou aqui? Ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp aqui, apareceu, a Solimar, do grupo, enquanto eu falo aqui. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Hoje a live vai ser 90% falando da energia orgânica, mas sempre uns 10% é importante a gente interagir com outras coisas para a gente elucidar, vocês entenderem como que a energia orgânica se encaixa no nosso dia a dia no tratamento. Então, às vezes a gente vai sair um pouquinho, né? E é que nem eu falei para a doutora Gisele, eu não gosto muito de fazer uma live de um tema específico, porque a gente tem muitas pessoas com conhecimento muito profundo, que são meus professores, né? Conhecidos e desconhecidos. Por exemplo, você vai falar de glândula pineal, tem o professor Sérgio, o Sérgio Felipe. Como que eu vou falar de glândula pineal? Tem o professor Sérgio, que sabe tudo do assunto. Quem sou eu? Vou falar de física quântica, tem o Hélio Couto, né? Então, todos os temas, nós temos professores, que nem medicina chinesa. Eu estou começando a aprender e eu tenho um professor que é o Fabiano Lacerda, o cara é mestre, ele é desconhecido. Então, assim, eu não tenho conhecimento para falar a fundo, mas, detalhe, na última live eu comentei, né, que eu não entendia por que eu sempre pulei de galho em galho a minha vida inteira. E hoje a maleta me explicou o porquê disso. Porque a maleta, hoje, tudo vai se encaixar ao longo dessa 1 hora de live, e no final vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Que todos esses mini aprendizados meus com esses mestres me fizeram chegar a um aprendizado maior que eu gosto de compartilhar para que vocês, terapeutas, possam levar para as pessoas, né? Então, as minhas lives eu gosto sempre de interagir as técnicas e as possibilidades para as pessoas entenderem que tudo está relacionado. Não adianta você ficar sabendo da Tábua da Suméria se não entender o Concílio de Nicéia, se não entender a física quântica, a projeção astral, né? O que é o plasma? As coisas estão interligadas. Dá um boom na mente? Dá. Mas quando a gente entende tudo isso de uma forma geral, pum, a gente dá um salto quântico. Então, o meu papel nas lives não é falar profundamente de nada, é tentar linkar as coisas para as pessoas falar, realmente isso faz, porque se isso é assim, aquele outro é assado, junta o Lé com o Cré e fala, é verdade. Então, eu gosto de ligar esses pontos. Ponto. Então, vamos lá, para a gente começar a falar da energia orgânica, né? Aí vocês vão compreender. O que é a energia orgânica? Não dá para a gente começar a falar da energia orgânica num grupo de terapeutas plasmáticos sem começar a falar desse camarada aqui. E faz parte da conversa, né? Até porque terão outras pessoas que podem estar ao vivo ou assistir mais tarde que nunca viram isso daqui. E pela divulgação que o Zeno está fazendo, muitos vão ver e vão chegar aqui. Então, eu vou falar da energia orgânica, mas antes a gente precisa fazer uma apresentação para a gente, terapeuta plasmático, entender o que é uma coisa e o que é outra. O que a energia orgânica e a maleta tem a ver com o bastão? Eles se competem? Quem que é mais forte? Quem que não é? Negativo. São duas energias totalmente diversas, do meu ponto de vista, que se completam. E aí eu cheguei numa teoria que aí eu mandei para o Zeno e o Zeno me respondeu assim, Roberto, através da época do Tiago, que eu não tinha contato com o Zeno ainda. Falei, ô Tiago, cara, aconteceu assim, assim, assado comigo, eu cheguei numa teoria aqui, vê o que o Zeno acha. Ele mandou para o Zeno e o Zeno repetiu, mandou a resposta para ele. Falou, o Zeno falou que é exatamente o que ele pensa. E o que foi essa história? Foi muito interessante. No nosso curso de bastão plasmático, no curso básico, né, que todos nós fizemos, conheci muita gente espetacular lá. Aliás, no bastão plasmático só tem gente espetacular, né? Aí o que aconteceu? Eu conheci um rapaz, não sei se ele está presente aí, que é o Mauro.
E eu já contei isso na live anterior, mas vou falar rapidamente. E o Mauro, ele se tratou de uma doença muito grave só com o bastão, e ele tem uma sensibilidade grande a energias. E aí, a gente conversando, eu falei para ele lá da minha maleta, ele falou, Roberto, me interessou essa maleta, cara. Aí, nos dias depois, ele me ligou e falou, posso na sua casa conhecer? Eu falei, por favor. Só que é o seguinte, eu não te conheço, eu procurei na internet, eu não vi nada da maleta, Roberto. E então, assim, eu vou ser bem sincero para você. Se eu chegar na sua casa, só que eu sinto energia, eu me trato com energia. Se eu chegar na sua casa e colocar o pé e a mão na maleta, eu sei sentir energia. Se não tiver energia, eu não vou levar. Tudo bem? Eu falei, claro, cara, tudo bem. A história começa aí, depois vocês vão entender. Estou tentando compactar em 1 hora tudo. Aí ele pegou, veio aqui e tal, um cara, gente boa pra caramba, história de vida linda. Ele tirou o tênis e a meia, ele colocou o pé na maleta, pessoal. Ele olhou para minha cara assim, ó, lembro até hoje da fisionomia dele. Ele virou para mim e falou: já senti, irmão, já senti. Falou bem assim, nesse tom. Aí eu falei: como sentiu, Mauro? Você acabou de pôr o pé? Ele falou: já senti, cara. A energia está subindo aqui, ó. Quanto tempo tem que ficar aqui? Eu falei: fica uns 15 minutos. Começamos a conversar, deu uns 5 minutos. Ele falou: cara, a energia está no meu joelho. Ele deve estar ouvindo, ele deve estar aí, senão outra hora ele dá o testemunho. Aí começamos a conversar, ele me interrompeu, falou, cara, ela tá aqui na cintura, e é uma energia, ela é lenta, mas ela é forte, cara, tal, beleza. Aí deu 15 minutos, ele falou, cara, ela já tá tomando tudo do meu lado esquerdo aqui, ó, eu vou parar. Falei, tá bom. Parou, né? Beleza, falou, é minha, vou levar, tal, levou. E ele ficou com uma certa debilidade, né, para fazer força, caminhar, tal, ele já tem acho que 60 e poucos anos. Ele me manda uma mensagem do metrô, falou, cara, você não acredita, eu tenho a mensagem dele. Meu, eu tenho dificuldade com peso, e essa maleta é pesada pra caramba, cara. Mas, cara, eu tô carregando ela, parece que eu tô com um coelhinho. Eu já fui no banheiro que é lá do outro lado da estação, vou jogar xadrez e, cara, eu tô num gás. Beleza, vamos anotando aí, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aí, beleza, fiquei feliz com aquilo, né? Aí, no outro dia, ele me manda uma mensagem. Nossa, Roberto, o que que é isso, cara? Eu usei a maleta à noite, cara, hoje eu tô que minha energia tá lá em cima, contou umas coisas para mim inacreditável. Aí ele falou: agora deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, eu conheço energia, irmão. Eu trato todo mundo com barra de axis, com solfejo, bastão. Agora, essa energia ela é diferente do bastão que eu trato. Qual que é a diferença dessa energia? Você quer Aí minha gravar? resposta para ele foi assim, ó, parece que foi canalizada, intuída. Eu falei, Mauro, quem sou eu para te falar que energia é essa? Agora, se você me permitir humildemente, eu vou te falar que eu acho que é o seguinte: a energia do bastão é uma energia eletromagnética, né? O nosso campo todo, deixa eu fechar aqui que está entrando um barulho. Eu falei, o nosso campo, nós todos temos um campo eletromagnético. Isso veio na hora, a resposta. Eu falei, eu entendo assim, nós temos o nosso campo eletromagnético, né? Então, quando você, Maísa, você, Gisele, Regiane, Leila, você tem qualquer questão emocional, um trauma, aquilo fica ali na sua energia em volta no perispírito, aquilo no seu campo astral. Se você perdura isso ao longo de muito tempo, aquilo vai se densificando e vai tornando parte de você se você não mentalmente não se livrar daquela questão emocional. Isso ao longo do tempo gera um problema no seu corpo físico. Eu tenho certeza que 90% das pessoas aqui estão cansadas de saber disso, mas pode ser alguém novo que não tem essa visão. Então é importante, pessoal, a gente sempre falar em todos os níveis, porque quem está começando entende e às vezes a gente tenta chegar em alguma coisa de quem está avançado também. Então, assim, ó, você no seu corpo energético é onde, que nem o Zeno fala, você forma, informa, deforma todo o seu corpo, dependendo do que você deixa entrar. Aí o que acontece? Você vai lá no médico com uma gastrite, ele te trata, mas ele não sabe a origem daquela gastrite, que vem dos campos sutis, seja ele mental, emocional, espiritual, vai condensar no físico. Esse cara aqui, o Zeno criou ele com elementos de propriedade eletromagnéticas que fazem o quê? A correção. Então, você tem aqui, você tem o cristal, que é uma fonte de informação, você tem o cobre, que é condutor, o fulereno, o óxido de zinco, né? Que a gente sabe que desde 5.000 anos ele funciona como cicatrizante. Ou seja, nós temos aqui, pessoal,
um campo eletromagnético, mas de capacidade equilibradora. Então, quando, por exemplo, a Leila, ela está num dia triste, ou aconteceu alguma coisa, está amargurado, o bastão entra em relação com o campo dela, ele faz uma correção, ele limpa aquela questão energética. Aqui você sente o alívio. Fala, nossa, que alívio. Por quê? Porque houve uma interação de campo e uma limpeza de campo. Então, nós estamos falando aqui de uma manutenção eletromagnética, que tudo é eletromagnético. Seu coração tem um campo, seu corpo tem outro, o planeta tem um campo, o universo tem outro. E o bastão tem o dele. Ponto. Então, nós falamos do bastão para quem está entrando e não sabe o que é o bastão. Agora, nós vamos falar o que é a energia orgânica. Se eu imaginar que esse bastão aqui, ele é... Vamos falar que você tem um carro, e o carro quebrou o motor. Você vai ter que fazer a manutenção do carro. O bastão, se você no seu corpo tiver uma manutenção, você está doente ali, um desequilíbrio de ordem de frequencial de vibração de átomos, né? Algo que não está na frequência, rapidamente indo para o Dr. César Fructuoso, ele falava que no futuro a gente vai saber que toda doença provém de frequências em desacordo com o campo, e esse cara corrige. Então, você vai lá no carro e faz a correção com o bastão, é a manutenção. Agora, eu falo uma coisa para vocês, para a gente entrar no que é a energia orgânica. E se acabar a gasolina do carro? Tem algum mecânico que vai arrumar ele se eu não colocar gasolina? O carro parou na estrada, acabou a gasolina, né? O bastão é um mecânico de automóvel, você arruma um motor quebrado. Agora, se o carro acabar a gasolina, pessoal, só pondo gasolina no tanque. A gasolina é a energia do carro. Isso é uma analogia. Agora, se a gente pegar o nosso corpo, agora nós entramos na energia orgânica. Se a gente pegar o nosso corpo, nós também temos a nossa gasolina. Nós somos um carro que depende da energia. Essa energia, ela tem vários nomes para a mesma energia, para a mesma gasolina, desde lá de 5.000 anos atrás, na época do Imperador Amarelo na China, que eles chamavam de Qi. Ah, mas como que naquela época eles sabiam disso? Não vou entrar nesse mérito agora, mas tem a questão das eras. Cada era, né, astrologicamente falando, ela abre um campo nosso. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu não domino, né? Mas eu acredito nisso. Então, que nem agora, virou a era, a gente está entrando numa era de tecnologia. Até essa era vai ser essa era de tecnologia, quando virar outra era, será outra era. A de Jesus agora foi uma era diferente. Anterior à de Jesus, falavam que era uma era onde o pessoal lá, eles tinham muita visão, né, do corpo humano. Então, o que acontece? 5.000 anos atrás, os chineses entenderam que tinha nosso corpo que era todo feito de meridiano energético. E que dentro desses meridianos corria a energia que eles chamavam de Qi. Que até hoje, vejam bem, 5.000 anos atrás, a medicina tradicional chinesa, que nem a gente aprendeu na aula lá, com a professora, é a medicina na China. Eles só tratam dessa forma, os meridianos principais de coração, de fígado, de pulmão, de rim, e que é um canal energético. E o que corre lá dentro é o Qi, certo? Agora, se eu estou com falta de Qi no corpo, se eu estou com falta de gasolina no corpo, se eu estou com a gasolina parada porque eu tenho algum tubinho ali que está entupido, eu não consigo me mexer. A gasolina não chega no carburador do carro, ele não vai andar. Então, o que nós precisamos fazer nesse caso? Nós estamos precisando de gasolina. Vamos para a energia orgânica agora. O que é essa maleta aqui? Agora nós vamos na origem da energia orgânica. Se a energia orgânica, a gente pode falar que ela é o Qi, ela é o prana, que os hindus falavam também lá 3.000 antes de Cristo. A gente fala que ela é o éter, né? Que o pessoal, os alquimistas falam do éter, que é o quê? Essa energia, pessoal, ela está presente no ar. Ela é energia da natureza. Ela está nos elementos orgânicos. Quando você bebe uma água aqui, ó, é água, mas ela está elevando energia para o seu corpo. Respirou, oxigênio levando energia para o nosso pulmão, certo? Que vai converter isso daí, esse oxigênio, para o sangue,
E aí, o que vai fazer? Vai levar essas energias através dos glóbulos vermelhos, hemácia, a energia, tá? A energia. Ela tem vários nomes. E aí, qual que é a origem da energia orgânica? William Reich. Ah, mas quer dizer que William Reich descobriu a energia orgânica? O nome é orgone, sim. Mas que nem eu falei na live passada, ninguém nesse mundo inventa nada. É a primeira lei da termodinâmica. Nenhuma energia ela se transforma. Você não tem energia que nasce nem que morre. A energia é transformada. A primeira lei da energia dinâmica. Então, nada se cria. Você vai colocando ensinamentos em cima de ensinamentos. O William Reich, né, que fala que é o inventor dessa energia, quem já falava disso antes dele era Mesmer. Mesmer já tinha caixas de energia, já promovia energia com as mãos, né? Antes de Mesmer, Paracelso, e vai indo para trás, até lá atrás. Depois você vem aqui, William Reich, ele fez um grande feito para a sociedade. Isso ele fez mesmo, que é o quê? O acumulador orgânico. Essa invenção é dele, que é o quê, pessoal? Como que inventou a caixa orgânica? Isso é do Reich. Por quê? Olha o raciocínio dele que espetacular, né? O Reich, ele nasceu ali na Áustria, e o que aconteceu? Ele foi discípulo de Freud, né? Então, Freud viu muito potencial nele. Antes mesmo dele se formar, Freud já foi, catou ele e levou ele para o grupinho. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a estudar essa energia orgânica, né? Ele começou a estudar e ele falou, pô, se essa energia está no ar e ela está presente no ser humano, no animal, no vegetal, como que eu posso fazer para concentrar essa energia e utilizar dela no momento que eu precisar, né? Olha que sacada. Aí é o mérito do Reich de um cara fora da curva canalizado. Aí sim. Ele começou a pensar assim, se eu tenho a energia nos elementos orgânicos, ele foi lá e pegou um elemento orgânico, uma madeira. A energia está aqui. Naquele momento, eles sabiam que o aço era condutor de energia. Ali foi a sacada do experimento dele. Eu preciso combinar o que retém a energia, um acumulador de energia, com algo que conduz, né? Então ele começou a pensar, se eu começar a interagir camadas, uma camada que agrupa, outra que envia, começou a brincar com isso, começou a interagir camadas. Aí ele começou a fazer isso. Começou a colocar uma camada de algodão, né? Às vezes com pele de ovelha, tal, né? Um pelo de ovelha, madeira, uma de aço. Então ele começou a pensar assim: aqui tem energia, essa aqui vai mandar para energia para outra que está puxando em cima, porque o material orgânico ele puxa a energia do ar, ele puxa, né? A principal é a água. Se você deixar a água, ela vai puxar toda a energia para ela do ambiente. A madeira também. Então ele falou, pô, eu pego aqui algo que mantém essa energia e pego uma de aço que ela puxa e repassa. O aço ele puxa a energia e joga para cima. Ele falou, se eu colocar outra camada, ela vai puxar da de baixo e vai dobrar o potencial dela, porque ela já tem a dela e vai puxar da de baixo que está transmitindo, o raciocínio. Se eu pôr outra camada de aço, ela vai puxar das duas, a de cima vai ficar com três. E sucessivamente, ele falou, pô, eu tenho aqui algo que é como se fosse um capacitor, ele está aumentando a energia que está no ar, que é a nossa a gasolina. Vocês estão conseguindo compreender o raciocínio até aí? Está fazendo sentido? Sim. Está com dúvida? Quer que a gente explique mais alguma coisa? Não. Então, beleza. Então, esse raciocínio dele foi fantástico. Então, nesse momento, ele sim, ele inventou esse acumulador. A energia orgânica já existia, né? Desde Mesmer, lá de trás, tal, com outros nomes, né? Aí, olha os testes que ele começou a fazer, pessoal. Ele começou a fazer em vegetais. Então, ele pegava, por exemplo, uma semente de abóbora, e ele colocava a semente de abóbora sobre esse acumulador orgânico, e colocava a mesma semente ali, gêmea dela, fora. E ele começou a notar que a que estava no acumulador, ela ela crescia com muito mais velocidade, mais viçosa, mais saborosa, os frutos maiores, mais rápido, e a de fora não. Bingo! Funciona. Ali eu imagino a felicidade desse cara. Vocês têm noção de você descobrir um negócio desse, querer contar para o mundo inteiro que você descobriu alguma coisa que manda energia? Vamos se colocar na pele do cara.
essas energias que movem a gente, sabe? A gente conseguir sentir o que o cara sentiu na hora. Isso daí é a gente se relacionar com as informações, o que o universo quer da gente. É o sentimento, o que esse cara sentiu na hora, né? Se põe na pele do cara, fala, meu Deus, olha o que o cara descobriu, eu quero contar para todo mundo. Ponto. Vamos para a próxima. Ele falou, cara, se isso aqui funciona com vegetal, vamos ver com animal. E começou a fazer teste. Aí ele pegou o quê? Animais doentes. Até o ponto que ele pegou camundongo e começou a injetar sarcoma nos camundongos, né? Então, o que ele fez? Ele pegou 60 ratinhos, né? Colocou e injetou sarcoma nos 60 e 30 ele levava para dentro da caixa orgânica e 30 ficava fora. E ele começou a perceber que os de fora morriam e os que passavam 30 minutos por dia, esse era o tempo, dentro da caixa orgânica, eles viviam 3 vezes mais, e esses morriam, esse aqui vivia 3 vezes mais, todos, e detalhe que era o mais importante, não apresentavam sofrimento de dor, de ficar desesperado que nem os outros. Ali, olha a emoção desse cara de novo, porque ele estava vendo que aquela energia, ela tirava o sofrimento e a dor e prolongava a vida daquele serzinho. Olha a descoberta desse cara. Vamos tentar se colocar na pele de um cara? Imagina que foi você, a Lília, a Maísa, a Leila, vocês que inventaram isso e falou, meu Deus do céu, o que eu tenho na minha mão? Eu posso tirar a dor da pessoa, sabe? É esse sentimento que é o campo nosso, do coração, da emoção, que vibra. Aqui a gente pensa, mas se eu não sentir a emoção que o cara sentiu, você não atrai essas coisas boas para você. A gente tem que sentir. Agora, e o oposto também é verdadeiro. Se eu sentir alguma coisa ruim do outro, eu vou atrair para mim também. Então a gente tem que se policiar no mental, que é a rédea da charrete. Pensar só o que eu quero pensar, porque se o coração sentir, te derruba, cai a frequência. Vamos voltar para a energia orgânica. Uma vez que ele teve essa sensação, meu, o cara falou, minha vida é essa. Fez um laboratório, começou a testar em ser humano, fez uma caixa grande. Então, nesse momento, o acumulador, para colocar uma pessoa, ele já fez 6 placas, que é como se fosse uma geladeira. Alguém aqui nunca viu uma caixa orgânica? É como uma geladeira. Então, ela tem 6 placas. Ela tem uma placa de fundo, 2 laterais, uma na frente, uma em cima e uma embaixo. Você entra dentro. Está inventado o acumulador orgânico, né? Então, os 6 lados estão puxando energia cósmica, que é o ar que vocês respiram, que Deus deu para a gente, a energia vital, e jogando para dentro do seu corpo. Antes da gente finalizar, vamos entender, para a gente entender o que é essa energia, pessoal. Se o bastão é o campo eletromagnético, tudo vibra. O nosso corpo, ele é feito de átomo, né? Você vai decaindo lá, órgãos, células, moléculas, átomos, e depois você tem prótons, nêutrons, quarks, e vai descendo, supercorda, até o vácuo quântico, que é o nada. Esse nada, ele é uma vibração, é uma frequência. Se eu pegar qualquer elemento aqui, ó, um corpo morto, né? Quando você pega um corpo que já morreu, eletromagneticamente, aquele corpo ali está vivo. Vocês já pensaram nisso? Vamos refletir, vamos parar para pensar. Que um corpo morto, eletromagneticamente, ele está vibrando. Um osso que está lá há 20 anos parado lá, você desenterra o osso, ali é um átomo vibrando, é um eletromagnético. Mas cadê a energia divina, o sopro divino? Cadê a vida? Cadê a ânima? Cadê? Foi embora, né? Não está animado, né? Então, quando você recebe essa alma, que é esse ser, que é a ânima, e você tem aqui, você tem a energia que mantém aquela ânima viva. Porque o corpo, vivo ou morto, ele vai estar vibrando, o osso vai continuar vibrando eletromagneticamente. Agora, essa parte do respiro, né, da energia vital, às vezes falta para a gente. Então, voltando ali para a caixa orgânica, né? O cara está lá dentro. Então,
Aí que agora nós vamos tentar sair um pouquinho para a conversa ficar um pouco diferente. William Reich, ele associou muito essa energia orgone a questões do mundo de psicanalista, que é a área da doutora Gisele, que ela pode falar muito melhor que eu, assim como a professora Gabriela, né, que falou segundo agora, né, Gisele? Acho que É foi. Gabriela, né? Que é a área deles. Então, assim, eu não me aprofundo porque cada um na sua área. Só que ele amarrava muito a essa energia. Olha, agora, olha, vamos começar a refletir. Agora é o mental. Se você tem os meridianos onde corre essa energia, esses meridianos são invisíveis, né? Qual que era o raciocínio dele? Se uma pessoa sofre um trauma, essa pessoa, o que ela faz para o mundo? Ela se encolhe. Quando você está com dor, você não se encolhe, não é natural? Você não se abre com dor para respirar. Você se encolhe, não se encolhe? Você deita na cama e vai para uma posição de feto. Seja dor física, dor emocional, Isso. espiritual ou mental. Quando você faz isso, o seu corpo, isso estou falando na visão deles lá, tá? E não tecnicamente. Estou falando, tecnicamente, quem pode falar é a Gisele. Então, a pessoa, o que ela faz? Ela se enrijece para o mundo. Ela trava. Segundo Reich, ele chamava isso de couraça. Realmente é como você pegar um cinto de couro e puxar a pessoa, porque ela está travada de dor. E, segundo ele, isso travava a circulação da energia nos meridianos. E se você impede os meridianos de circular energia, se o meridiano é do coração, o que acontece se você bloquear o meridiano de energia do coração? O que vai acontecer? Né? Para a gente pensar. Ele começou a pensar nessa linha. Então, eu tenho que tratar as pessoas no psicológico para a gente soltar esses meridianos, a energia entra pelo acumulador para essa energia voltar a circular. E ele começou a ter um grande número de melhoras, né, de alívio de dor. Só que agora, pessoal, agora entra o Roberto falando. Até aí, era o Reich, era o Mesmer. Eu acho que ele entrou em duas frentes independentes. Se você pegar o mundo reichiano hoje, né, os psicanalistas, eles vão falar muito dessa questão que ele tratava as pessoas psicologicamente. Mas eu acho que o elemento da caixa orgone, ela é independente disso, ele tratava com duas ferramentas que não estão coligadas. Mas isso é uma opinião minha, é só uma opinião no campo da não ciência, tá? É só uma teoria minha. Mas vamos voltar. Toda essa parte de psicanalista dele aí não cabe hoje na aula. Não cabe. Vamos falar do acumulador, que para mim é associado à energia da medicina tradicional chinesa, né? Que é o quê? Você colocar energia nos meridianos que estão em falta. Então, hoje você chega no acupunturista lá, na medicina tradicional chinesa, pelos seus sintomas. Põe a língua para fora. Você põe. Aí a língua lá, grossa, com marca de dente, saburra, ele vai falar, pô, você está com problema no baço. Ele sabe que o seu meridiano não tá circulando energia. Ou está estagnado, ou seja, tem gasolina, mas na mangueirinha da gasolina tem algum ponto que está obstruído, não está circulando, ou está com deficiência de ti, você está com energia baixa, né? Nesse momento, cabe um exemplo, para elucidar, vocês compreenderam o que eu estou falando. Todo mundo aqui acho que conhece a Yahira do nosso grupo, né? Sim. A Yahira estava desesperada que o marido dela teve lá infarto, teve 40 choque lá, morreu, voltou, tal. O cara está um tempão na UTI e ela estava desesperada porque ele já estava abatido. Ela disse, meu Deus do céu, ele não reage, tal, tal, tal. Aí eu peguei e falei, Yahira, leva essa maletinha, põe no pé dele. Porque no meu raciocínio, uma pessoa que está internada numa UTI, sem beber água, sem comer uma cenoura, que tem a energia da terra, sem comer uma maçã, sem respirar, sem tomar um sol, o tanque de gasolina da pessoa, a energia, o Ti, foi lá embaixo. A pessoa pode até estar corrigida eletromagneticamente pela Yahira, com os medicamentos que vai fornecer para ele sais, minerais, proteína, tal, tal, tal. Mas a energia vital, energia cósmica, o respiro, devia estar muito fraco. Aí no meu raciocínio eu falei, aí ela falou, tá bom, Roberto, eu fui lá na casa dela meia-noite e meia, porque eu sabia, eu falei, isso aqui vai ser legal. Levei meia-noite e meia, vocês viram a reação dela no outro dia no grupo. Sim. Eu tive que conter ela. Eu falei, Yahira, para, porque não é mágica, Yahira, para, não é mágica.
que ela já estava falando, não, preciso fazer isso, a maleta é mágica, vai resolver aqui, vai resolver ali. Não é assim, vamos compreender o que é uma coisa e o que é outra. Mas não que eu saiba. Tudo aqui, pessoal, são hipóteses. Eu penso sempre, eu falo, que o mundo é infinito. Quando a ciência vem falar que conhece 4%, eu acho de uma prepotência absurda. Porque é 0,0000 elevado a milhares, não conhece nada. Quem somos nós para falar alguma coisa? A gente sempre vive no mundo da não ciência. Teorias, para quem sabe um dia alguém comprovar o que a gente está falando. São tudo teorias. Moral da história. Ela colocou, o cara queria já tirar o tubo. Ele queria falar com o tubo na boca. Ele levantou a mão, queria pegar o controle da televisão, queria apalpar as pessoas, queria falar. E ela ficou impressionada, catou a maleta, saiu nos outros quartos, querendo pôr nos outros doentes, expulsaram ela do hospital. Foi. Expulsaram ela. Porque, ó, até, segundo ela, foi uma médica que ficou impressionada e falou, não, não é possível, tem um paciente lá que está ruim, vamos lá. E foi no outro paciente, aí uma enfermeira viu, chamou o médico, expulsaram ela. Onde já se viu, quer dizer, não pode, né? Não. Então, a gente está até infringindo a questão que é o respeito da pessoa, livre-arbítrio, da família, o cuidado, porque isso não é científico ainda, isso não é validado, isso não é nem mensurado, isso é uma possibilidade, né? Então, aqui, ó, esse cara que está aqui esse cara que está mandando a mensagem aqui é o que eu falei numa live passada. Eu tenho até vergonha de conversar com ele, tamanho o conhecimento dele. E tudo que eu vou aprendendo, esse cara que me passa. Esse cara é um mestre, assim. E se eu estiver errado, aí você me corrige, Fabiano. E eu tenho uma admiração por ele tremenda, sabe? Mas voltando aqui. Então, o que, que acontece? Perdi um pouco a linha do raciocínio aqui. Se a gente pegar, pôs essa energia lá no paciente, ele acordou. Agora, não adianta eu chegar num cara com câncer, com uma maleta dessa, eu vou curar ele. É por isso que quem não assistiu, volta na live do Desplugadas, onde eu falo da interação das técnicas, porque cada caso é um caso. Não adianta eu pegar um carro que está quebrado na estrada e querer pôr gasolina com a minha maletinha orgânica. O carro está quebrado, o motor fundiu. Não adianta eu chegar com um galão de gasolina no carro que ele não vai andar. E não adianta a gasolina acabar e eu querer tirar o motor para levar no próximo mecânico. Não é motor. Agora, a gente tem que ter essa visão, entender o que é o quê. E não que a gente saiba, mas nós estamos num caminho de descoberta que a gente tem que, pelo menos, ter uma visão das possibilidades, criar o maior número de ferramentas possível, tentar compreender como cada uma delas age. Uma é energia, gasolina, outra é manutenção. Eu tenho a vibração das células com as frequências. Quando eu tento tratar alguém, primeira coisa, energia no pé, maleta, correção eletromagnética. Eu ponho um som no fundo de frequência, desde que seja confiável, que tem os canais que a gente conhece, que confia. Então, você tem hoje os solfejos, por exemplo, 741 para desintoxicação de célula, 528 para regeneração de DNA, para dor 174, depende do problema da pessoa, reverbera com a vibração da célula dela, eu tenho energia entrando, eu tenho um campo onde eu estou corrigindo, a gente vai ganhando possibilidades, né? Cada vez maior para tentar ajudar aquela pessoa. E o mais importante de tudo, a epigenética. Uhum. Então, a epigenética vai ser fundamental, né? A gente saber tratar com isso, porque tudo vem da cabeça da pessoa, né? Então, mas se a gente entrar nesse papo agora, a gente sai de energia orgânica. Moral da história, pessoal, vamos avançar, senão quantos minutos a gente tem de live já? 40 minutos, né, doutora? 33. Vamos avançar. Então, vocês têm, então, assim, ó, veio de William Reich o acumulador. A energia que falam que é dele, na minha humilde opinião, já vem de Mesmer, já vem dos chineses, já vem de todo mundo lá atrás, ele só desenvolveu um equipamento que reúne essa propriedade. Quando ele começou a curar as pessoas, o sistema foi para cima dele. Isso ele já estava nos Estados Unidos, porque ele já fugiu da Áustria lá. Estava nos Estados Unidos, prenderam ele, né, por falsas curas, charlatanismo, incendiaram todo o laboratório dele para acabar com tudo aquilo, e ele morreu na cadeia. Segundo as cartas dele para a esposa, estavam tentando matar ele lá dentro. Beleza. Só que aí o que aconteceu? Morreu a caixa orgânica. Morreu o acumulador orgânico. Isso em 57. Acabou. Tchau.
Só que ficou um livro dele chamado A Biopatia do Câncer, que eu recomendo que todos leiam, porque esse livro ele explicou com detalhe o que é energia orgânica, como ela age no organismo, porque no laboratório dele, ele entendia que a energia orgânica, quando ele colocava uma célula no microscópio, depois da pessoa passar para a energia orgânica, ele percebia que as hemácias tinham algumas fotobioluminescências. Fotobioluminescência não, bioluminescência, né? E que as hemácias ficavam mais saudáveis, assim como a gente viu no nosso curso lá da microscopia de campo escuro, que as hemácias se soltavam, ficavam mais sadias. Então, ele teve já essa experiência lá atrás com a energia orgânica, né? Entrava pelo oxigênio, ia para a corrente sanguínea, energia nas células, tal, as hemácias avisavam ali. Então, ele já tinha essa questão lá. Que ele levou esse experimento para o Einstein, que falou que era tudo questão de temperatura do ambiente, tá tudo certo. Morreu ali. Como que isso voltou hoje para a gente? Em 78, essa parte é muito importante agora. Em 78, tinha um médico chamado Dr. Luiz Moura, que não era qualquer médico. Ele era presidente do INPS, um médico super conceituado. Na época, ele se formou pela Faculdade Nacional de Medicina, que hoje é a Federal do Rio de Janeiro. O cara chegou à presidência do INPS, né? Olha a capacidade desse cara. Ele ganhou no Natal um livro Biopatia do Câncer. Só que aí o que aconteceu? Ele começou a ler o livro e ele falou: Meu Deus do céu, e agora? Porque isso aqui ressignifica tudo que eu entendo por medicina, desde o que é a febre no corpo. Uhum. O que esse cara está falando aqui, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de acatar o que esse livro está falando, e aí eu coloco em xeque o meu diploma, ou eu jogo esse livro no lixo e sigo minha vida. Aí ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer os experimentos para ver se é verdade. E ele escolheu alguns, e pasmem, inclusive dos camundongos. Ele foi lá no Butantã, lá pegou os camundongos, a mesma etípe lá dos camundongos, pegou a mesma ração, tudo certinho, e ele chegou nos mesmos resultados de William Reich. Ele aumentou a sobrevida dos camundongos 3 vezes mais, exatamente como o experimento do livro. E ele falou: mas o mais importante é que os camundongos não apresentavam um quadro de dor e sofrimento. Só que o Luiz Moura, ele não tinha nenhuma razão ali para querer levar isso para frente. Ele já estava consolidado no mercado. O que ele fez? Ele começou a fazer a caixa orgânica, né, e começou a tratar os pacientes dele. Agora, os resultados que ele obteve, eu não vou falar nessa live, porque a gente sabe que essas palavras não é legal a gente falar. Qualquer um aqui pode colocar documentário Luiz Moura, 2 horas e 40 minutos. Foi feito por Luiz Fernando Sarmento e Ralph Viana. Eu tenho esse material, quem quiser. E você vai ver o relato de um médico, presidente do NPS, falando as coisas que ele conseguiu com a caixa orgânica. E são palavras de um médico e não é do Roberto. Eu descobrindo isso, falei: meu Deus, eu tenho que ter essa caixa. E fiz minha caixa. Fiz minha caixa feliz, em uma semana montei minha caixa tal, e comecei a estudar tudo de energia orgânica, compreender a fundo, tal. Aí vi que tinha uma pessoa que fazia maleta também. Então, assim, eu já ouvi gente falar: Roberto inventou maleta. Não inventei a maleta. Eu vi alguém que fez a maleta e eu fui estudar. Aí, detalhe, eu assisti o Luiz Moura, né? Como que eu cheguei na energia orgânica? Luiz Moura, ele faleceu em 98. Antes de eu avançar na história, eu vou falar de uma questão que ele fala, que as pessoas, a gente tem que saber falar a verdade, porque a gente não pode enganar, né? Então, eu vejo muita gente vendendo cachorro orgânico por aí e falando muitas coisas que nem sempre é verdade. Tem que estudar, cara. Eu vejo as pessoas falando que cachorro orgânico rejuvenesce, sabe? Então, você leu lá, vai comprar, rejuvenesce. Luiz Moura já explicava, não rejuvenesce nada. O que acontece na célula, segundo a opinião dele médica? Estou falando segundo ele. As células se alimentam de água. Quando você é novo, ela se multiplica bastante. Você tem muita célula, muita energia, água, mitocôndria, ATP e tudo mais. Quando você começa a envelhecer, ele entra naquilo que ele chama de catabolismo celular. Catabolismo celular. Começa a morrer mais célula do que nasce. Então, energeticamente, seu corpo vai perdendo energia. E ele fala que a energia orgânica era uma energia expansora.
Quando você começa a ter menos células, né? As células mais morrem do que nascem, em vez de elas se expandirem, elas começam a se contrair. É isso que gera o envelhecimento da pele, o enrugamento, porque as células se contraem. Isso na opinião do médico, tá? A teoria dele. Aí, como que ele explicou isso? Com o leite. Ele fez o experimento do leite, onde o leite coalha. Coalha por quê? Morre ali as moléculas do leite e os micro-organismos dominam aquilo e fica azedo. Quando ele colocava na energia orgânica, o que acontecia? O leite realmente ele virava uma geleia, mas ele continuava com o sabor do leite porque a expansão das moléculas não permitia que os micro-organismos proliferassem. Então, o que era soro ali, né, virava uma água, o leite continuava com o mesmo gosto, com uma geleia por causa da expansão na membrana da célula. Então, ele relacionou essa questão do leite com o ser humano e explicou isso. Então, não é que você rejuvenesce. Você, é que nem ele falou, você vem numa curva de caimento de envelhecimento. Você estabiliza isso. Ninguém vai ficar mais novo. Porque se eu vendo uma história dessa, minha maleta rejuvenesce, eu posso falar isso e vai ter um monte de gente que vai comprar. É verdade isso? Você precisa compreender e falar a verdade, vai estudar. E nem falo que o que eu estou falando é verdade, né? É uma teoria dele, tá? Vamos avançar. Ele morreu em 98, acho que com quase 100 anos. Tentou colocar essa caixa no sistema nacional de saúde, não conseguiu. Impediram, sumiram com as caixas, dizem até que tentaram matar ele, não sei se é verdade. Moral da história, morreu. Passou de novo em 98. Quando que essa caixa voltou agora, pessoal? Agora nós vamos entrar na maleta. Para entender o que é a maleta, como ela funciona, o que é. Ela voltou agora com Anderson Catone. Anderson Catone foi um cara que assistiu essa entrevista do Ralph Viana e do Sarmento, né, o documentário de Dr. Luiz Moura, tudo começa ali, e ficou impressionado que nem eu fiquei. E ele foi atrás do Sarmento, do Ralph Viana, fez a caixa, porque a mãe dele tinha depressão profunda. Ele fala, desde criança, eu nunca vi minha mãe fora do quarto. Então, eu fiz uma caixa para tirar minha mãe da depressão. Olha que, vamos sentir a energia do cara. Fez a caixa, deu para a mãe dele. Morava longe. Um ano depois, ele volta na mãe dele, esperando notícia boa. O que aconteceu? A mãe dele sempre ruim. A mãe dele não usou a caixa. Não queria. Quebrou uma pau com a mãe dele lá e fez a mãe dele usar. A mãe dele começou a usar a caixa. Aí ele voltou depois de alguns meses, a mãe dele não tinha acabado a depressão da mãe dele. Aí a mãe dele, sabe o que a mãe dele falou para ele? Falou, não, acabou a minha depressão, eu estou usando a caixa sim, mas é que dessa vez o médico acertou o medicamento comigo. Ela falou que foi o medicamento. Até aí, tá tudo certo. Beleza. Aí ele falou, tá bom, então. Começou a vender caixa, ele começou a fazer para as pessoas, não é que começou a vender. Um começou a pedir, outro pedir, ter resultado, ter resultado, ter resultado, foi indo, eu também quero, porque meu fulano se deu bem, o outro se não sei o quê, foi fazendo. Cara, esse cara vendeu hoje, ele vende caixa para o mundo inteiro. Só que hoje ele está parando a produção dele, parou. E eu fui atrás dele para aprender a fazer essa caixa, ele me ensinou com a maior boa vontade do mundo. Então, eu aprendi com ele rigorosamente como se faz a caixa, né? E aí eu conheci a maleta. Hoje, pessoal, isso é Roberto falando, tá? Hoje eu repenso qual que é o funcionamento dessa energia dessa caixa. Por quê? Agora Roberto falando aqui, tudo possibilidades, tá? Não tem verdade, não escreve aí como uma verdade, são questionamentos. Se essa energia que você põe na internet hoje, inteligência artificial, o orgônio é a mesma coisa que Ti, que o Ki, que o Prana, que o Éter, vai falar assim, é a mesma coisa, energia é chamada de energia vital. Se é a mesma coisa, e os chineses falam que essa energia corre nos meridianos, onde que os chineses eles alimentam, né? Onde que começam esses meridianos? É o que a gente aprendeu nas aulas, todos vocês sabem, na reflexologia, né? Você tem os pontos nas mãos, nos pés, né? Orelha, língua, né? Inclusive, língua eu acho um ponto bom da gente tratar com bastão. Ninguém fala isso ainda. Eu já estou tratando sozinho. Que eu acho que a língua é o primeiro ponto, acho que a energia já entra é a língua. Só que se você trata,
A maleta aqui, se eu pegar ela agora, pessoal, se aqui está tendo contato, está entrando energia aqui atrás, né? Nesse momento está entrando aqui, está saindo aqui. Se eu pôr a mão, é como se eu estivesse sentindo a energia aqui. Minha mão não tem as entradas e os pontos de meridiano na reflexologia? Se eu entrar numa caixa, eu não vou estar pisando em cima da caixa? Sim. Isso é só uma reflexão. Será que a caixa orgônica, para quem entra dentro, será que não é o contato dos pés? Será que não é essa a questão? Porque tudo bem, ela vai entrar por todos os poros do corpo, né? Ela está ali presente ali, ela vai circular. Mas será que é necessário a caixa inteira? Isso é só uma indagação, é uma pergunta. Será que só o contato dos meridianos, a energia já não entra? Porque se você pegar o mapa dos meridianos, né? Ele entra nas solas dos pés ali, pelas mãos, né? Saindo, vocês já viram o desenho, né? Ele circula ali. Mas não vem ao caso. Vamos voltar agora. Fez a maleta, vamos cair na maleta agora, né? Levou lá no marido da Yahira. Pô, colocou no pé do cara. Todos os meridianos têm um ponto ali, né? Todos os órgãos têm os pontos ali. Tem o coração, tem o fígado, tem a coluna, e tudo ali recebeu a energia, recebeu a gasolina. Nós não estamos falando nesse momento da correção eletromagnética, nós estamos falando que ele recebeu uma gasolina e na hora ela ficou boba que ele despertou, né? Vou parar, vou dar um parênteses e vou dar um outro exemplo que cabe aqui para vocês entenderem, né? Um caso bem interessante, que ele cabe aqui agora para elucidar. Na hora que eu assisti o documentário do Dr. Luiz Moura, fiquei impressionado, corri fazer minha caixa. Aí, no meio de fazer a caixa, descobri a maleta. Comecei a fazer as duas na mesma semana junto. Fiz a maleta, fiz 4 maletas, para 4 pessoas que estavam precisando. Uma, vocês todos aqui acho que assistiram o vídeo, que é do meu primo que sofreu um acidente de moto e a perna dele estava com uma gaiola. Vocês viram que eu tratei ele lá? Vocês assistiram o vídeo? A Uhum. primeira coisa foi levar uma gaiola para o meu primo, né? E levar para uma tia minha, que ela estava com quase 90 anos, acamada há mais de 10 anos. Minha madrinha. Obesa na cama, não virava nem para tomar banho, as pessoas tinham que virar ela, já estava ficando inconsciente, não segurava mais o copo para beber água, tinha que pôr um canudinho e pôr na boca dela. Comida tinha que ser batida no liquidificador, porque ela engasgava e não tinha coordenação motora para pegar. Essa era a situação dela. E não falava, não conhecia ninguém. Aí eu falei, vou fazer uma maletinha para ela. Então, das 4 pessoas, uma era uma outra que está tratando, fazendo tratamento de câncer, está usando a maleta até hoje, né? E uma outra pessoa também com questões, outras questões que eu levei. Essa da minha tia, eu fiquei muito impressionado, porque eu tenho os áudios, quando alguém quiser, eu mando o áudio aí, que é da cuidadora dela, uma pessoa fantástica. Eu entreguei a maleta para ela e falei assim, ó, falei, como minha tia não ficava de pé, ó como que é, né, a sabedoria das pessoas. Ela falou, eu levei a maleta para ela e falei assim, ô Judy, ó, você vai colocar todo dia essa maleta no pé da minha tia, mas como ela não fica de pé, levanta os pés dela e põe no calcanhar. Falei isso para ela. Olha a sabedoria dela, uma pessoa fantástica. O que que ela fez? Ela falou, ô Beto, sabe o que eu vou fazer? Eu estou fazendo, eu estou colocando a maleta no pé dela. Eu nem tinha ainda raciocinado com reflexologia, com ti, com nada. Eu queria o contato dela com a maleta, que nem eu vejo as pessoas falarem, põe aqui, põe ali e tal. Aí, quando ela colocou a maleta no pé da minha tia, eu tenho os áudios dela aí. Impressionante. Coisa de 2, 3 dias, ela, Beto, meu, eu não estou acreditando. A avó está segurando a caneca. Ela segura sozinha, ela toma, ela puxa sozinha, ela segura. Aí aquilo me deu uma felicidade tremenda. No outro dia, ela voltou a comer sozinha. Ela falou, ela come agora, e mandava vídeo para mim toda hora. Ela comendo sozinha, com a cabeça assim, ó, que ela só ficava deitada, comendo com a mão. Aí, no terceiro dia, ela falou, ela não para de falar, tá contando história, não de hoje, história do passado, tá falando onde você pôs meu vestido, onde você guardou meu tamanco, não para de falar.
e começou a pedir comida. Quero manga, quero macarrão. Aí ela mandava toda hora. Eu tenho um monte de vídeo dela. Eu tenho a data do vídeo de dando a papinha e tenho os vídeos dela comendo macarrão, comendo manga, falando, só com a maleta nos pés. Então, isso daí, eu já comecei a falar, opa, tem alguma coisa aí. Mais ou menos o caso do marido da Yahira, né? E aí começou. Agora, pessoal, eu quero entrar na maleta Orgone 963. Porque até então a gente falou do Qi dos chineses, a gente falou do acumulador Orgone de William Reich, a gente falou da caixa orgônica do Catone, que ela já tem um avanço em cima da caixa do William Reich, né? Muitos avanços, aliás, que é de mérito total dele e que tem que ser dado a ele, porque ninguém inventa nada, as ideias se sobrepõem. É isso que eu bato na tecla. O que o Anderson Catone fez de benefício na caixa de William Reich? Muita coisa. Muitos experimentos. Se vocês entrarem no site do Anderson Catone, são infinitos experimentos de tipo de material, de tipo de galvanização, de tipo de madeira. Então, assim, ele num tempo de hoje que você tem mais variedade, vai mais possibilidade, ele avançou, né? O próprio Dr. Luiz Moura, ele avançou a caixa geometricamente. Ele mudou as medidas da caixa, né? Sabendo da importância da geometria, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, eles mudaram. Na época, o doutor Luiz Moura, ele fez a caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que eles mediram que as mesmas medidas tinham mais energia do que as medidas que o Reich fazia. Ou seja, você está evoluindo e sobrepondo. Agora, ele é dono da ideia? Não é. Reich não era, o outro não era, o Catone não é, eu não sou. Nós estamos sobrepondo possibilidades. Então, quando o Anderson, na Itália, o Anderson dá esse mérito para um italiano, que a caixa de Reich ela só tinha uma janelinha quadrada assim, ó. Por isso que lá dentro esquentava muito. Não tinha circulação de ar. Aí um italiano, o que ele fez? Ele fez 5 centímetros aberto embaixo e 5 em cima na porta. Porque o ar entra, tende a subir quando esquenta e sai por cima, circula. Ele eliminou a temperatura. Anderson Catone, ele está colocando o Quantec, para quem não sabe, né, é um elemento de radiônica, que você manda uma informação periodicamente, então você recebe uma caixa com um elemento quântico ali. Ou seja, ele melhorou muito a caixa. Eu conheci a maleta, eu fiz ela. Então, até aqui vocês têm dúvida do que é energia orgânica, como funciona, o que é a maleta? Tá bem claro? Tá transparente para todo mundo? Tá. Agora nós vamos falar o que é a maleta Orgone 963. Porque essa sim, ela tem algumas características minhas. Porque ninguém é dono de nada. Eu não inventei, eu não criei, mas eu vou tentando melhorar as coisas como esse pessoal fez. Então, se você comprar por aí uma caixa orgânica ou uma maleta orgânica, ela está ali. Eu não paro e nem vou parar de melhorar. O que eu fiz na maleta Orgone 963? Primeiramente, qual que é a história do Roberto? Como eu sempre fiquei pulando de galho em galho, hoje eu entendo por que eu pulei de galho em galho e chegou aqui agora. Agora é o resultado final. Por isso, primeiro, ao longo da minha vida, eu fiz radiestesia, que hoje um dos meus maiores professores está aqui, que é o Fabiano Lacerda, que me ensina muito, né? Fiz 2 cursos já de radiestesia, mas aprendo mais com ele do que nos cursos praticamente. O cara me tira dúvida todo dia, é um mestre. Para quem é radiestesista, ele tem um canal que chama, um site que chama Taiyang, né? Tudo que é equipamento, gráfico, o cara dá aula, redesenha gráfico, tem livro, pode ir porque o cara sabe o que está fazendo. E então assim, ó, radiestesia, né? Do nada na minha vida eu comecei a mexer com madeira, do nada, não sabia pregar um prego, mas olha que coisa, né? Eu passava férias na casa do meu tio quando era pequeno em Ubatuba, criança. Meu tio era carpinteiro. Meus primos iam tudo para a praia e em vez de ir na praia com meus primos, eu ficava com meu tio, ajudando ele a construir escada, sacada, porque aquilo me fascinava a madeira. Vocês entendem que já é o universo me te preparando? Sim. Ó, desde lá. Aí eu curso aqui, curso ali, curso lá, né? Hoje eu estou entendendo o porquê dos cursos. Radiestesia,
né? A madeira, todos esses aprendizados que a gente vai pegando. Por exemplo, o que, que eu incluí na chamada maleta Orgone 963? Alguém aqui conhece Grigori Grabovoi? Uhum. Cara, eu sou apaixonado por Grabovoi. As histórias que eu tenho com Grabovoi, hoje eu entendo por que, que eu conheci Grabovoi, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer madeira, eu comecei fazendo arte em madeira. Então, eu pegava madeira nas caçambas, madeira de lei, e fazia as peças artesanais. Então, eu ficava treinando a habilidade de deixar aquela madeira espelhada, virar um mármore, fazer um acabamento, uma peça de uma pessoa colocar dentro de casa e ser uma coisa bonita de se ver, de você querer colocar a mão. Você quer saber se uma peça é boa? Você olha para ela. Se você tiver vontade de levar a mão nela, ela é boa. Se aquilo te der repugnância, não é legal. E eu tratava a madeira, conhecendo as madeiras boas, eu queria deixar ela na melhor condição. Ali já era um treino, já estava me preparando porque ia vir. Então, as minhas maletas, a maleta Orgone 963, primeira coisa, eu faço elas em madeira de densidade alta, tá? Que me permite um acabamento dela bonito, que você tenha uma peça apresentável. Para você chegar num cliente, você que é terapeuta, né? Esses dias eu comprei um aparelho de fotobiomodulaador, que é um laser do Dr. Ricardo Trajano. A coisa mais linda. O jeito que veio a maleta, o jeito do fio, do que é encapado, você vê que teve amor e preocupação de durabilidade. Aquilo te passa uma confiança no subconsciente. O seu inconsciente fala, cara, isso aqui é uma coisa boa. E o seu campo abre para aquilo. Agora, você imagina se você pega um xing-ling soltando plástico, o seu campo, no seu subconsciente, vai pensar o quê? Nossa, esse negócio aqui fizeram lá no fundo do quintal do seu Zé. Você fechou o campo. Você fechou o campo. Sabe? Tem umas histórias de radiestesia que a pessoa quer desafiar outra e fecha o campo, não tem quem entra. Não tem quem entra. Agora, se você faz uma peça bonita, agradável, com energia positiva quando você vai construir, pondo a sua frequência, pensando ali, ó, quantas pessoas não vão colocar o pé nessa maleta aqui com esperança de ficar melhor, e você lixa ali e vai fazendo, falar, alguém vai se beneficiar com isso. Eu estou pondo energia, pessoal. O mundo, já dizia Tesla, frequência, energia e vibração. Energia se transmite. Quando eu falo aqui, eu estou à distância. Alguém está sentindo a energia do que eu estou falando aí? A energia está chegando. A energia, se eu colocar nessa caneta e der de presente para alguém, vocês vão sentir. Se eu colocar energia ruim, vocês vão sentir. Então, cada peça tem a sua assinatura. Essa tem a minha. Então, essa é uma questão. A madeira bem tratada, a energia colocada, você vai chegar num cliente com uma peça bem apresentável. Agora é a parte comercial da minha maleta. Até então, era uma questão de informação, tá? Agora é uma questão realmente comercial da minha maleta. Agora, eu vendo a energia orgânica de William Reich? Não. Eu defendo com evidente que ela funciona? Não. Vai estudar. Leia a Biopatia do Câncer, assista o documentário de Dr. Luiz Moura, porque é em cima disso que eu faço um equipamento, acreditando no que ele fala. Então, eu faço agora, eu vendo a minha mão de obra do meu material, né, que eu vou ficar o dia inteiro ali fazendo, então eu vendo um trabalho de marcenaria, uma maleta. Agora, quero aprender a fazer, Roberto, não tenho dinheiro para comprar sua maleta, só me ligar que eu ensino. Porque vai estudar, ver se realmente procede, é isso que você quer. Eu ensino a fazer de graça. Faça a sua, ó, faz assim, faz assado, eu dou todas as dicas. Ah, eu quero vender. Liga para mim que eu vou ensinar você a fazer, você vai vender. Ninguém é dono de nada. Quanto mais eu ensinar a gente para vender, mais pessoas vão conhecer e mais meu nome vai chegar, mais gente vai voltar para mim. Se eu for mesquinho, não quero passar para frente, cara, nós estamos num planeta de 8 bilhões de pessoas. Uhum. É um mar para você catar uma canoa. Já pensou você catar uma canoa para pescar e falar, não quero mais ninguém pescando comigo, só eu vou entrar no mar? É isso aqui, ó. Quem quiser eu ensino a fazer, eu ensino a vender.
Agora, eu não vendo a energia orgânica, eu vendo a minha maleta. A energia orgânica, cada um vai pesquisar e vai ver se acredita ou não. O trabalho artesanal é meu. Como eu vendo móveis, eu vendo um banco, eu vendo tudo que é esse tipo de coisa. Agora, a maleta orgânica do Roberto, o que, que eu coloquei nela? Grabovoi. Isso ninguém colocava ainda. Ah, mas Grabovoi funciona, não funciona? Cada um tem sua crença. Não quero a minha com Grabovoi. Não ponho. Eu defendo Grabovoi? Não, só acredito. Então, eu ponho o que a pessoa quiser. Eu tenho as 5 que eu costumo pôr. A pessoa pode mudar, entendeu? Uhum. Então, vai Grabovoi, vai a minha frequência. Que mais que vai? Aí entra a minha radiestesia, que eu entendi por que eu fiz, né? Eu estou colocando agora isso aqui, ó. Tá vendo? Alguém sabe o que é isso aqui? Esses gráficos. Então, isso aqui é o seguinte: quem é radiestesista sabe. Existe. Uhum. É, radiestesista, né? Então, a radiestesia, na verdade, ela é só a sensibilidade de ler, né, o campo e fazer como se fosse ali uma avaliação da pessoa para descobrir o problema está onde, está no fígado, está no coração. Isso é a radiestesia, sua capacidade de identificar o problema. Tá bom, identificou. Como que se trata? Aí seriam os tratamentos radiônicos, né? Que radiônico, na verdade, são equipamentos eletroeletrônico, eletromagnético, são vários equipamentos, né? Tem até alguns aqui. Mas você tem as geometrias que você pode emitir, né? Então, para quem não sabe, porque a gente tem todo tipo de pessoas na live, né? Que nem tem um cara aí que é meu professor, o Fabiano. Eu tenho até medo de falar besteira, que amanhã ele vai catar minha orelha e vai puxar. Mas é uma verdade. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Você tem aqui uma geometria, que isso aqui é o labirinto de Amens, né? Isso daqui é para o campo mental da pessoa. Uma pessoa que está com ansiedade, né? Ela está com burnout, ela precisa se concentrar, está com a mente conturbada. Isso é uma geometria que ela vai centralizar a pessoa. Então, por exemplo, por que ela tem esse nome? Porque ela é o desenho que tem na Catedral de Amiens, assim como tem a Catedral de Chartres, que é um outro desenho. Cada um emite uma informação. Essa informação interage com o seu campo, é uma onda de forma. Então, o círculo ele manda uma informação, o quadrado outro, a pirâmide outro, e aí você tem lá os radiestesistas antigos, irmãos Cervantes, né? Você tem Belisal, todos esses caras que estudavam isso e tratavam as pessoas com geometria, né? E hoje você pega a simática, o que é a simática? Eu estou falando tudo isso, não é para dar um nó na cabeça, são as coisas que eu estou implementando na maleta Orgone 963. Porque o que é a simática? Vocês já viram aquele experimento que tem, que você põe uma chapa de aço com areia, você liga o alto-falante e, dependendo do hertz que você der, ela vai mudando a geometria e forma um desenho? Alguém já viu isso? O que é isso? Isso é simática. Todo som forma uma geometria. Agora, Roberto falando, se todo som forma uma geometria, quem me garante que toda geometria também não emite um som? Não é verdade? Uhum. Então, se você... tem até um cientista agora que não me veio o nome aqui, daqui a pouco eu vou lembrar, eu falo, que ele falava assim, ó, ele é cientista, ele falava, o dia que... Se você colocar a frase aí, vai aparecer o nome dele. O dia que nós, terrestres, fizermos contato com seres de outro planeta, fora da Terra, a comunicação vai ser em números e em geometria, porque é a linguagem do espaço. A natureza, ela tem uma informação, né? O desenho da natureza tem uma geometria. Então, faz parte de você ir para a natureza, aquelas informações de flor, de árvore, tudo, está te emanando uma informação visual, seu campo. Então, toda onda de forma, ela está te informando alguma coisa, né? Então, vamos lá. Se eu tenho a maleta aqui, eu tenho uma energia saindo que é o meu combustível, né? Então, agora, nós estamos em experimento, tá, pessoal? Agora é no campo de não ciência, a gente está fazendo testes, inclusive o Fabiano Lacerda está me ajudando muito, ele é mestre. Tem outras pessoas que estão na live, que se não tiver, vão assistir depois, que é Mauro, a Ana Paula, a Mônica, vários outros radiestesistas, que a gente está fazendo a medição. Porque se eu tenho a energia orgânica aqui, subindo no meu pé,
dependendo, por exemplo, a pessoa está com dor, né? Aí a energia orgânica vai subir aqui, ó. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é o antidor, né? Essa numerologia e esse número, esses desenhos aqui, é uma informação para baixar a dor da pessoa, geometricamente testado por radiestesistas há muito tempo, com índice de acerto grande. E se eu pegar uma geometria e colocar nessa maleta para subir junto com uma energia que é a gasolina que o meu corpo precisa, o que vai acontecer? Tá? Aí eu pergunto, tá bom, isso é estudo meu. E como, primeira coisa, né? Como que eu faço para colocar essa geometria? Porque os gráficos eles são de madeira e plástico. E a gente sabe que o gráfico, para ele emitir bem, ele tem que ter uma massa. Quanto maior a massa, quanto maior o tamanho e quanto maior o contraste de cor, é maior a emissão dele. Se eu pensei comigo, Reich já falava, se a madeira retém a energia, o aço transfere. Se eu pegar um gráfico que é de madeira, que os radiestesistas usam, e eu colocar em cima da madeira para pôr o meu pé, o que pode vir a acontecer? Pode ser que a energia fique bloqueada na madeira, porque a madeira tende a reter a energia, não é verdade? E aí eu vou pôr um gráfico e pode ser que a energia não transpasse para o meu corpo. O plástico, segundo Reich, era o contrário. Quando a energia chegava no plástico, ela nem ficava retida e nem transmitia, ela rebatia para baixo. O plástico não deixa a energia orgânica passar. Eu não sei se tem a ver, isso me veio na cabeça agora, uma reflexão. Vocês estão acompanhando as questões de roupa que tem polietileno, que faz mal porque o corpo não soa, não transporta? Vocês estão entendendo como as coisas fazem um pouco de sentido? São reflexões. É o campo interagindo. Então, eu não posso fazer o gráfico de PVC. Aí eu pensei, pô, mas então, se eu fizer do aço, porque a energia está subindo aqui, ela vai bater no aço, ela vai continuar para frente, certo? Se ela vai continuar para frente, ela vai passar para o meu corpo e levando uma geometria. Agora, tudo isso ainda está no campo de experimento, mas quem está experimentando já está demonstrando que está funcionando. E aí não tem como não funcionar, porque agora é juntar Lé com Cré. Agora você vai entendendo por que a gente passou por todos esses momentos, certo? Por quê? Vamos agora falar de terapia plasmática para vocês fechar o circuito comigo. Dá licença. Vamos continuar. Aqui tá 67 minutos. Eu não sei quanto tempo que vai ficar. Tá bom. Tá, mas vamos Quiser, continuando. Tá super bom o papo. a hora que quiser, a gente para. Então, só para finalizar. Não, pode continuar, vamos juntar as porque coisas. normalmente diz que eles mandam um recadinho aqui, ó. A live falta tantos minutos para acabar. Né? Eu nunca fiz assim, pelo Meet. Tá, Mas pode continuar teu raciocínio aí, tá super tranquilo. Só então, para tá avisar bom. Então, caso pessoal, caia a live, né? vocês estão conseguindo compreender? Está fazendo sentido para entender o que é, como funciona? Então, vamos levar isso hoje para a terapia plasmática, né? Por que passou por todos esses conhecimentos? Vamos lá. A gente está falando aqui de física quântica, né? Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Todo mundo aqui, eu acho que conhece a dupla fenda, o experimento da dupla fenda, né? Então, o que acontece? Se você sabe que tudo é onda ao mesmo tempo, vamos colocar assim, ó, isso a física quântica fala isso, certo? Você pega, que nem eu fiz o curso lá com o Dr. Ricardo Trajano de fotobiomodulação, que é o ILIB. O ILIB nada mais é do que o laser colocado na nossa artéria. Os fótons viajam com luz pela nossa corrente sanguínea, levando energia para as nossas células, para as mitocôndrias da nossa célula. Vai levar o quê? O ATP ali. Ele vai dar energia para a gente. Ricardo Trajano, que é um dentista, presidente da Associação Brasileira de Laser, desenvolveu um equipamento que já foi publicado e validado, que é o quê? Um acoplamento que você põe na frente da caneta do laser, com uma lente super poderosa, onde você vem com uma seringa, injeta 1 grama do que você quer ali, prescrito pelo médico. Vamos falar que procaína, ou óleo de copaíba, né? Que é anti-inflamatório, analgésico e tal. Você coloca ali, e segundo ele, a ciência já reconhece isso, o laser, que é o fóton, ele vai carregar a onda, a informação
daquele elemento físico que é uma partícula. Ou seja, é a dupla fenda agindo no processo. Então, o que você quiser, você coloca ali, o laser leva, né? Então, olha a gente interagindo também com a foto, com a biomedicina. Por quê? Tinha um Frei, ele morreu, na verdade nem era Frei, ele era biomédico, mas o nome dele era Frei Albert Fritz Popp. Ele fez experimentos e descobriu que a luminescência dessas energias dos meridianos que os orientais falavam lá 5.000 anos atrás. Ele fez teste e provou esse caminho onde as células, hoje já se sabe, que elas se comunicam por luz. Então, é imediato, é mais rápido que a velocidade da luz, é instantâneo, é que nem o entrelaçamento quântico da partícula do spin, mesma coisa, do experimento. Então, o que acontece? Reich estava certo quando ele olhou o microscópio e viu as hemácias com bioluminescência, porque é tudo luz. Então, quando você coloca energia orgônica no seu corpo, é o que ele via, as células estão se comunicando, então as partículas falam. Radiestesia também é isso. Você pega aqui um gráfico, né? Esse não, porque esse aqui eu desenvolvi justamente para a caixa orgânica. Isso aqui não existe no mercado. Vocês podem procurar onde vocês quiserem. Eu nem procurei, mas eu sei que vocês não vão achar, porque eu que criei isso aqui, né? Ó, o Fabiano está falando alguma coisa aqui, mas, ô, Fabiano, a mensagem aparece rápido e eu não consigo ler. Deixa eu puxar aqui, peraí. Pode Não dá falar, tempo de ler até eu também. conseguir achar aqui. Então é o seguinte, Gisele, só para concluir o raciocínio. Quando eu pego um gráfico, né, que ele vai emitir por uma onda de forma, se eu pegar uma pedra, que nem essa aqui, por exemplo, ó. Se eu pegar uma dessa daqui, que é uma malaquita, eu colocar num gráfico, não esse daqui que é da maleta orgânica, né? Que ele é de metal. Também Ele vai falou acontecer. da cromopuntura, onde a gente modula os pontos de acupuntura com bastão de cromoterapia. Olha aí, ó. Tá me entendendo? Vocês estão vendo como as técnicas interagem? Se você pegar um paciente seu e você, que nem os meus pacientes que eu trato, ó, uma coisa, eu não trato ninguém por dinheiro profissionalmente. Eu trato os meus familiares, a mim, as pessoas, meus vizinhos, tal. Mas eu cerco. É maleta no pé que é energia, é bastão no campo eletromagnético, é cromoterapia, porque eu tenho bastão cromo ali. Então, se eu sei que a pessoa está com um problema de, um exemplo, de ansiedade, é azul no frontal, vou ver os chakras dela. Esse daqui, ó, se eu colocar, ó, o que a gente aprendeu no curso de terapia plasmática, né? Que até a Mari falou que a gente ainda está em experimento, que tem coisas que, né, a gente entende. Que é o quê? A TIFA. O que é a TIFA? Né? A TIFA é você pegar uma partícula e colocar na frente do bastão e plasmaticamente esse plasma aqui, ele vai levar a onda, a informação da malaquita, que também é uma cromoterapia, tem elementos corretivos aqui de saúde, né? Que era uma pedra verde. Ela vai levar esses elementos aqui para o corpo da pessoa. Você vai identificar o que a pessoa precisa. Então, se a pessoa ali ela está com uma questão de trato urinário ali, sistema urinário, e eu conversei com a Daniela esses dias, a pessoa está precisando o quê? De uma calcita laranja. Você está tratando a cromoterapia ali nela, nos rins dela, fazendo o bastão, está entrando energia, você está mentalizando, entrando na cabeça dela, pega uma calcita laranja, tifa. Vocês estão entendendo como a gente fecha as possibilidades? Eu estou vendo agora uma forma de acoplar som na minha maleta. Eu estou procurando no mercado um dispositivo digital para colocar frequências. Porque se a pessoa está com dor, eu coloco uma frequência 174, eu vou fazer as células dela, que nem o diapasão que eu já mostrei para vocês na live anterior, vibrar numa célula, numa frequência de redução de dor. Está entrando energia, eu estou corrigindo, eu tenho que atacar por todos os lados. Você Agora, pode fazer via Bluetooth, não? Conectar com o celular você coloca via Bluetooth, conecta no celular da pessoa e emite essa frequência, não dá? sou analfabeto digital. Você falou agora em mandarim comigo. Não, meu, cara, você falou em mandarim. Mas tá bom, se der. Agora, eu entendo que dá para fazer várias coisas. Eu posso pôr no YouTube a frequência. A questão é praticidade. Sabe por quê? O ser humano é preguiçoso. Ele quer ir no médico e ele quer sair com uma cartela de um remédio que vai curar ele. Pergunta se ele quer mudar o hábito dele. Pergunta se ele quer mudar o sono, se ele quer mudar a alimentação, se ele quer estudar. Você é louco, eu quero beber cerveja. Então, a gente tem, se você quer tratar alguém,
Infelizmente, você tem que se cercar dessa praticidade e colocar na maleta um botão que você fala aperta o A, aperta o B, aperta o C. Se você falar para ele fazer isso, perdeu. Ele não vai nem pegar a maleta mais para tratar. É. Mas voltando aqui, você pega um gráfico e você põe um elemento, ela vai viajar com o testemunho da pessoa, biológico, ou qualquer que seja ele, né? Vai viajar através da onda, ela vai levar informação para a pessoa, pelo campo, né? Então, o que acontece? Porque tudo isso eu estou implementando, não tenho problema de falar, eu vou divulgar, quem quiser, eu me liga, eu ensino a fazer, eu passo todos os macetes que só 963 tem, cada um vai pôr a sua energia. Agora, eu continuo, eu não vou parar. Eu vou criar mais o A, mais o B, mais o C. A minha maleta de hoje é melhor que a de ontem. E a de amanhã tem que ser melhor que essa, senão tem alguma coisa errada. Eu tenho que melhorar. Agora, o que eu peço para quem compra a minha maleta? Isso é uma coisa minha. Quando for falar maleta, ou for escrever maleta, escreva maleta Orgone 963. Porque você tem uma maleta que, no meu ponto de vista, é uma egrégora. Eu acredito nisso. Então, quando todas as maletas aqui, ó, passou pela minha energia, ela está entrelaçada comigo no spin da partícula, certo? É como se fosse um filho meu andando por aí. Quando você pega e dá o endereço, ela liga comigo. Ela vai entrelaçar, é uma sinapse. Pode não acreditar nisso, pode não falar, tá tudo certo, mas é uma coisa que eu peço. Recebeu a maleta? Cara, fala com a maleta. Abraça a maleta, agradece a maleta. Isso aqui, ó, é uma árvore. Quantos anos, se não fosse centenária, ela não demorou, ela nasceu de uma semente na terra arada, para ela se tornar adulta? Quanta água não passou nos veios dela? Quantos insetos, quantos passarinhos, quantos ninhos, sabe? Quanto oxigênio para a gente ela não forneceu? E aí eu fui, criei, cortei e mandei para você. Se você estabelecer um contato com ela, é que nem o bastão. Porra, ele é seu parceiro. Agora nós vamos trabalhar junto, nós vamos ajudar as pessoas. Tem que ter isso porque você vai se comunicar. E quando você fala, eu tenho uma maleta Orgone 963, vai ser uma egrégora que nem de Grigor Grabovoi. Né? Eu falei tal número de Grabovoi, conectou com a aura. Isso que ganha força. Quanto mais pessoas, mais força a egrégora ganha. Então é maleta Orgone 963. Ah, mas é porque você quer vender a sua? A minha vai ser natural. Tem um mar para todo mundo pescar. Eu não tenho concorrência. Ah, tá assistindo a live, quer fazer? Me liga que você vai fazer também. Sabe o que você vai ser? Um vendedor meu aí. Porque você vai estar levando para várias pessoas que vão entrar na internet e vai vir para mim. Eu não tenho que concorrer com ninguém. E outra, nós estamos fazendo bem para o universo. Exato. Você já imaginou? Essa pessoa aqui, ó, ele vai aprender, vai vender 5, 10 maletas por mês. Cara, ele vai estar ajudando alguém que está precisando. Um cachorrinho que está com uma... Como que alguém quer segurar uma energia dessa? Tem que passar para frente. Me veio de graça, uma pessoa me ensinou. Então, eu tenho que ensinar. E eu ensino aqui. Se você pegar algodão cru, 5 camadas, alternando com chapa de aço galvanizado, você pode fazer com bombril. Você tem uma energia orgone. Eu estou ensinando aqui agora já para vocês. Ah, mas peraí, a maleta. Aí é questão de marcenaria. Isso aqui eu não aprendi a fazer do sábado para o domingo. Isso aqui é treino, é estudo. Aí você pede para um marceneiro fazer a caixa. Eu estou ensinando todo mundo aqui. Você alterna material orgânico com aço, você tem a sua caixa. Eu não estou vendendo a tecnologia do Reich. A minha as minhas ferramentas, entendeu? Então, o que acontece? Daqui para frente, eu já estou na cabeça com mais 3, 4 experimentos que eu vou implementar também, mas não vou falar agora, porque ainda pode ser que vocês falem que é loucura da minha cabeça. Então, é melhor ir com calma. Agora, Gi, você falou que tinha umas perguntas. Né? Pode continuar. Eu falei, depois me conta, que eu quero saber. Você falou que tinha umas loucuras, umas perguntas aí que você falou que queria fazer, Gi? O pessoal também. Eu queria saber, assim, o pessoal confunde muito. Eu queria saber a diferença da Orgone, da maleta Orgone, para o Orgonite. Então, o Orgonite, ele é primo desse cara aqui, ó. O pessoal confunde, eu não sei como chegou o nome Orgonite, porque o Orgonite, ele é uma resina com esses mesmos elementos dentro. Então, ele tem um cristal lá dentro
que a resina faz o quê? A resina, quando ela seca, ela tende a comprimir. Quando ela comprime o cristal, ela gera aquele efeito chamado piezoelétrico, que é uma informação que o cristal joga para o ar. A gente já sabe que o cristal é uma tecnologia do futuro, né? Uhum. Tudo vai ser em torno do cristal e dos óxidos. Hoje a gente já sabe disso. Como você tem elementos condutores dentro do orgonite, cobre, outros metais, outros elementos, minerais e tal, cada orgonite, cada forma, cada geometria, cada proporção, cada dosagem de elementos faz um campo diferente. Então, às vezes, fala, nossa, esse cara faz uma orgonite que é a melhor do mundo. Para você é, para mim vai fazer mal. E vice-versa. Por quê? É um campo eletromagnético. Eu não sei o que o seu campo precisa, eu não sei o que o meu precisa, mas é um campo eletromagnético. Orgonite é prima do bastão. Agora, orgone é a energia da natureza. É a Ah, energia que está presente no ar, ela é cósmica, é o ar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a gasolina. O orgonite é prima do bastão. Você entendi. tinha, acho que, umas perguntas que você queria fazer, que você falou, né, Sim, Gisele? Que o o pessoal mandou. pessoal aqui, alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. A Regiane fez uma aqui. Tem uma medida Ah, especial para conduzir a energia na maleta? Se tem uma medida medida de, especial. medida de maleta, da maleta em si? Então, eu acho Então, que sim, eu para gosto. conduzir a energia, né? Porque você lembra que você falou que tinha diferença em fazer 2 por 2? Sim. Você está falando de espessura de camada ou de tamanho dela, Regiane? Oi, Roberto, boa noite. De tamanho Ah, dela, tudo bem? De uhum. tamanho mesmo. Você tem uma geometria que é considerada melhor o tamanho para conduzir energia. Quem falou a primeira vez em proporção de tamanho foi o Dr. Luiz Moura, que ele falou da caixa orgone para fazer 1 metro por 1 metro por 1 metro, que ela fica muito inviável dentro de uma casa. Hum, Então, Anderson Catoni retomou de novo o padrão menor, né? Mas eu gosto muito do formato quadrado. O quadrado, ele representa o equilíbrio, a força, né? Eu gosto muito do quadrado, a centralização, eu particularmente. Aí eu fazendo a maleta, conversando com o Zeno, esses dias ele falou, Roberto, cara, faz a maleta na proporção áurea. Me deu a dica. Ele mandou assim, ó. Aí, na hora, né? Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá. Fiz esse final de semana. Fiz uma, vou até mandar para ele. O que é a proporção áurea? É o que Leonardo Fibonacci entendeu que é a formação de tudo no universo, que é aquela que forma tipo um caracol, que você vai somando 1 mais 2, mais você vai, né? Ela vai formando o caracol, que está presente no desenho da flor, do girassol, do caracol, da galáxia, tudo no planeta, ele tem essa proporção. Ou seja, ela emite uma força maior, que é 1,618. Então, se você pegar eu não trouxe ela aqui, mas se você pegar, por exemplo, aqui é a frente dela, né? Se uhum. você fizer a lateral dela com, é, vamos falar, 1 metro, você tem que fazer essa frente com 1,618 nessa proporção de 1,618. Então, se você fizer aqui o comprimento dela com 25, você vai ter que dividir isso por 1,618 para ficar sempre nessa proporção áurea. E aí o que acontece? Se você pegar as culturas egípcia antiga, grega, os maias, o renascentismo na Europa, todos eles, as construções eram feitas nesse chamado, que era o símbolo φ. Eles já sabiam disso, né? Sabe aqueles templos gregos, romanos? Você pega é tudo no φ, porque emite uma informação. Eu gosto do quadrado, mas eu estou fazendo essa aí com sugestão do Zeno, por isso que eu coloquei Zeno Fibonacci, em homenagem a ele. Tá disponível também para quem quiser comprar, eu faço. Alguém mais quer fazer pergunta, pessoal? Roberto, em relação à parte mental, assim, você tratou alguém já? Você viu diferença? Porque nem você falou da bipolaridade, ansiedade, depressão. Você viu alguma diferença? Então, isso aí eu tenho uma opinião minha, não dá para a gente vender como verdade, né, Gisele? É Tá. uma, é uma, é uma opinião minha. O que que acontece? Tem aquela palavra que você nunca pode falar, né? De resolução de um problema de saúde. Sim. Ninguém resolve nada. Quem resolve é só nós mesmos aqui.
Agora é assim, você imagina alguma doença que começou por falta de energia. Uhum. Então, vamos imaginar que assim, ó, você está com falta de energia porque você não se alimenta bem, você só come salgadinho, chocolate, você não sai lá, você fica dentro do seu quarto escuro, não toma sol, bebe Coca-Cola. Você concorda que você não está ingerindo energia, o Ti Sim. saudável? Todo mundo concorda? Se você não ingerir o Ti saudável, o que que o seu corpo vai responder? Vai responder com doença. Por quê? Porque, ó quem está aqui, ó. Esse é o cara, ó. Esse aqui é o cara. Aê. Professor, estou falando muita besteira aqui? Estou falando muita besteira, professor? Tenho até medo dele estar na live. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Mas me corrija aí, Fabiano. Se eu fico no quarto, tomo Coca-Cola, como salgadinho, como chocolate, não ingiro o Ti saudável, logo não me movimento, logo minhas articulações enfraquecem, logo o meu rim vai começar a ficar danificado, Sim. logo artrose, logo tudo, e aí a pessoa lá na frente com um problema que não sabe a origem. Nesse caso, e somente nesse caso, a pessoa vai ter um problema de um determinado órgão lá na frente. Se eu entro com uma fonte de energia e eu Tá. restabeleço esse Ti da pessoa com energia, é muito possível que a causa por ser a falta de energia, no sentido inverso, pode vir melhorando tudo isso e a pessoa melhorar de todos os problemas dela. A maleta é mágica. Nesse caso. Agora, numa Entendi. situação onde a pessoa tem um problema específico por falta de vitamina ou um determinado problema que não tem nada a ver com falta de vitamina, ela se alimenta bem, a Uhum. maleta, tudo bem, você vai dar gasolina para ela, mas aquilo não é a fonte do problema. Entendi. Talvez esse cara aqui, dependendo do caso, seja. Sim. Dependendo do caso, seja um sal mineral, que eu falei lá na outra aula do sais de Schussler, que o Fabiano sabe bem. Às vezes você tem o sal, o corpo não absorve, né? E você tem um problema por conta da falta da absorção daquele sal. Não tem nada a ver com o bastão, não tem nada a ver com a maleta. Tá. Então, só quem tem esse médico interior somos nós mesmos, mas no momento consciencial da humanidade, o nosso médico está intoxicado e não consegue fazer essa leitura. Nós estamos de olho fechado, se alimentando mal, intoxicado, audição intoxicada, visão intoxicada, mente intoxicada. Tá Sim. me entendendo, José? Perfeito. Foi... É isso. Obrigada. A Leila. Pode falar, Leila. Roberto, eu queria saber o seguinte: você falou que na sua caixa orgânica, você coloca os gráficos da geometria sagrada. Quando eu faço a radiestesia, eu preciso limpar cada vez que uma pessoa entra ou saia, porque fica gravado a energia, né, nos símbolos. Então, como você faria se você está colocando na caixa que vão ser várias pessoas diferentes? Como vai ser a forma de limpeza da energia? Obrigada. Quer responder, professor? Quer responder essa? Fabiano, esse cara é demais, pessoal. Vocês têm que conhecer, isso aqui é um gênio, cara. Esse cara aí, eu tenho que fazer assim, ó, ficar quieto e deixa ele ensinar a gente. Como que a gente faz, Fabiano? Menos, bem menos, Carange. Não, bem mais. Bem mais. Larga a mão de ser humilde. Você é o Não, cara, se a bicho. questão de radiestesia, vale a mesma coisa. Se for usar os gráficos, limpa com feltro preto, pode lavar em água corrente a chapa, depois seca bem, né, para não ter problema com oxidação, e volta a usar. Quanto à caixa, assim, se você for tratar depois de vários dias, não tem necessidade nem de limpar, né? Porque a informação vai ser perdida, né? A informação vibracional, ela é perdida do gráfico. Mas, a princípio, limpa. Um feltro preto já é suficiente, né? Ele vai já fazer aí uma limpeza energética mesmo, né? Vai criar energia estática e já limpa a informação vibracional. Perfeito. Respondido, Obrigado, Leila. Fabiano. Obrigado, Fabiano. A Lilian levantou Manda, a mão. manda aí. Fala, Lívia. Então, eu ia perguntar se eu posso tratar à distância.
Então, Lília, esse daí é uma situação que a gente está fazendo pesquisas ainda. Só que se você imaginar, aí que a gente começa a juntar o Lé com o Cré, né? Se você hoje sabe que você tem o Tifa no bastão que você trata à distância, né? Hoje a gente vê o que a gente faz por vídeo, chamada de vídeo, né? Pô, o Zeno colocou o pão de queijo aqui com o bastão, a gente sentiu o cheiro do pão de queijo. Impressionante o que aconteceu, né? Você tem os tratamentos de radiestesia, onde você consegue mandar as ondas, né, de determinados materiais lá para o outro lado, certo? Agora, a gente não consegue mensurar isso para falar assim, ó, é possível por tal situação. A Caixa é a mesma coisa. A gente está começando agora, né, pelo menos que eu saiba por mim, a fazer os testes nessa emissão à distância. E estamos tendo bons resultados, Lília, né? Mas quem que é a gente para falar assim, ó, pode? Eu aqui assino embaixo, manda no meu peito. Nós estamos todos fazendo testes. Agora, por tudo que a gente aprende de radiestesia, da viagem do óleo de copaíba na parte do laser, do fotobiomodulação, né? Que a ciência já sabe que viaja com a onda à distância, né? Então, assim, por que não a energia orgânica, que é uma energia cósmica, eu não consigo enviar? Se a própria energia taquiônica da pirâmide, a gente faz tratamento radiestésico e manda à distância, não manda, Fabiano? Tratamento com Pois é, né? pirâmide, né? Exato. A pirâmide tem outras características, né? São muitas ondas envolvidas, né? Mas o princípio basicamente é o mesmo, né? A questão dos gráficos aí vai atuar puramente por radiestesia mesmo, né? Envio por onda de forma, né? Ou envio pelas ondas devidas às formas, né? Sim. Então, na verdade, Lilian, a própria energia orgânica, você pisando em contato com ela, não tem como a gente garantir que ela acontece. Tá me entendendo? Mesmo o contato com ela, a gente não tem como mensurar e comprovar. Isso tudo é uma questão de a gente sentir, praticar e fazer os nossos experimentos, né, com cautela e a gente chegar nas nossas verdades. Então a gente não consegue nesse momento afirmar nada. Não sei se você está me entendendo, William. A gente não pode, né? Ah, eu me comprometo, funciona, é assim, é assado. O próprio Zeno do Tifa, ele mandou o pão de queijo para a gente, e quando a gente levantou a questão no grupo, o orientador já veio e falou, pessoal, tá em teste, querendo dizer o quê? Tem coisas que a gente tem que, ó, vamos devagar, vamos pianinho. Aqui é a mesma coisa, é a mesma situação do Tifa. Manda um pão de queijo para alguém, manda uma energia com algum gráfico para alguém, tira as suas conclusões, será que você está me entendendo? Você está fritando o meu cérebro e as minhas células, elas estão tudo chacoalhando aqui assim. Mas O que eu, então, assim, o que eu ia dizer é o seguinte: você fez o toque quântico da Bia, não fez? fiz, melhor coisa que eu fiz. Já pensou colocar os nossos pezinhos lá na maleta e enviar a intenção de toque quântico para alguém? Que maravilha Já tô, seria a distância? já tô fazendo já, Lília. Eu não gosto de, tempo e É, oportunidade nessa vida não se perde. Eu já estou fazendo isso aí. E assim, os resultados são bons, né? Os resultados são legal. bons. O toque quântico eu recomendo para todos aqui. Porque É assim, ó, sensacional. se você entender, né, que o universo está dentro de nós, o inferno e o céu está dentro da gente, né? Como dizia lá o próprio Hipócrates, né? Nós somos o médico da gente, né? Paracelso, na verdade. Uhum. Ele falava, na verdade, dessa questão que a saúde da gente é o equilíbrio entre o espírito, a mente e o corpo. Paracelso que falava que... me fugiu aqui o raciocínio. Me fugiu o raciocínio, Lília, perdão, que a gente estava falando, perdi o raciocínio aqui. De enviar o toque quântico. Com a maleta, junto com a maleta.
Isso, perdi o raciocínio que eu estava. Então, mas é isso aí, pessoal. Então, assim, a gente tem que fazer os experimentos, né? Porque, lembrei o que o Paracelso falava. O médico de verdade, ele está dentro da gente dormindo. Então, Uhum. a gente às vezes vai buscar fora, e tem que buscar mesmo, né? Que a gente não tem conhecimento hoje, tem que buscar. Mas um dia a gente vai entender que a gente consegue identificar onde está o problema e fazer uma autocorreção. Isso lá no futuro. Uma coisa mais importante de toda essa live agora é a frase mais importante. Isso aqui não dispensa tratamento médico nenhum. Nunca. Com certeza. A Uhum. gente tem que dar sequência no médico, no físico, Uhum. são tratamentos, né, que não é nem a palavra alternativa, eles são complementares, né? Então, Isso. você pode estar fazendo o seu tratamento e colocar um pé na maleta. Vai te fazer mal? Não vai. Agora, epigeneticamente, você vai estar entendendo o que está acontecendo, vai estar falando para o seu corpo, eu vou melhorar. A Leila Moreno descobriu que estava com leucemia, né? Ela, por opção, resolveu se curar com a frequência e a palavra dela, eu curo minhas células, 528, e se curou. Mas aí é ela, ninguém está falando para ninguém fazer isso. Mas, assim, epigeneticamente, hoje, que nem Bruce Lipton já falava, em 1960, ele fez um experimento onde ele descobriu que todas as informações estão dentro do núcleo da célula. Você vai ativar a que você quer. Então, se você achar que você... por isso que, olha a importância do que eu vou falar agora, uma questão minha. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na anamnese. Outro dia tive até uma conversa com os orientadores sobre isso, mas isso é uma opinião do Roberto e eu posso estar enganado. É uma opinião para a gente refletir. Eu me dou o direito de não fazer. Eu vou fazer uma anamnese com a pessoa. Aí você pergunta: seus pais são vivos? Não. Morreu do quê? Minha mãe de câncer, meu pai de ataque cardíaco. Na minha humilde opinião, eu acho que a gente já está acionando o nosso DNA para começar a desencadear aquele problema. Então, essa é uma pergunta que eu não faço na anamnese. Mas é um rastro do caminho que a pessoa pode ter. Eu prefiro não fazer. Porque se a pessoa lembrar, só dela lembrar, minha mãe morreu de câncer, ela já começa a ativar nela. Certo? Então, às vezes, você está tratando uma pessoa para ajudar, você pode estar desencadeando um problema na pessoa. Uma humilde opinião de a gente refletir. Então, por quê? Porque Bruce Lipton falava que hoje já se sabe que as informações estão no campo da membrana da célula. Dentro estão todas as informações, você ativa qual você quer. Está aí Joe Dispenza, que ele falava isso quando sofreu um acidente de bicicleta num triatlon que ele estava fazendo. Ele quebrou acho que 5 vértebras, moeu, e aí ele falou assim: eu vou recuperar minhas vértebras. Estava tetraplégico. Hoje ele virou atleta de novo, porque ele provou que você que vai comandar tudo por dentro. Tá me entendendo? Agora, enquanto a gente não tem esse poder, a gente tem que respeitar a medicina, o médico, os medicamentos e tentar agregar o máximo de coisas possíveis. No futuro é outra coisa. Sim. Manda as perguntas aí, Gisele, que eu sei A que você tem um monte de Mônica. pergunta que você falou. A Mônica, você respondeu a maioria já tudo. A Mônica. Mônica, querida. Olá, pessoal, boa noite. Boa Sou noite. Mônica, eu não sei se o pessoal me conhece, eu sou do grupo também do Bastão Plasmático. Comprei a minha maleta Orgone com o Roberto do Orgone 963. Não é Isso. isso? É isso aí, Olha mano. só. E aí fiquei tão apaixonada por esse universo da maleta Orgone que tudo eu estudava, lia. Eu já fazia a autoimunoterapia do Dr. Luiz Moura. E aí, como eu tive um problema de uma cunhada que teve um câncer, né? E aí eu me aprofundei mais ainda para a maleta. Só que não deu tempo. Eu encomendei a maleta para o Roberto e aí ela foi para o hospital e não voltou mais. Então eu não tive nem a chance de poder utilizar a maleta com ela. Mas quando ela estava aqui comigo, que eu fazia terapia plasmática nela, eu falava assim, olha só a chance que você me deu com essa doença, né? Porque graças à sua doença eu fui pesquisar uma maneira de te ajudar e descobrir, né, essa energia orgânica.
E para minha vida tem mudado tudo, né? Porque agora eu faço tratamentos nas pessoas com a maleta, com o bastão, né? A gente vai interagindo com todas as terapias e vai integrando isso tudo. E aí agora o Roberto foi falar que não tem como que vai demonstrar isso, né? Não tem como, tal. E aí, conforme eu fui me aprofundando nessa história da terapia de William Reich, é aquele negócio, quando você se conecta com o universo de uma coisa que você quer muito, eu ganhei, antes de chegar a maleta do Roberto, eu ganhei uma caixinha, não foi, Roberto? Uma Foi. caixinha com um tubo de metal, né, que Um você funil. acopla na caixa, é uma caixinha pequenininha, e você faz a terapia colocando esse cone, né, nos lugares. E aí eu tenho um grupo que a gente colocou lá do bastão, que é o nosso quarteto fantástico do bastão plasmático, né? E aí eu cheguei aqui a Alcineia, o Adriano Aguiar, o Marquinhos, que é de Petrópolis, e eu. Então, nós somos o quarteto fantástico do plasma, né? E aí eu passei todas as informações para esse quarteto da terapia, da caixa orgânica, da maleta, e aí eles ficaram muito curiosos, mas como é que a gente sente? Eu falei assim, o problema da caixa orgânica, da maleta, é que você tem que ficar 2 metros de distância de qualquer aparelho eletrônico. Porque se você ficar muito tempo com o aparelho na caixa orgânica, se levar um celular para dentro da caixa orgânica, você vai acabar com o seu celular na hora. Então, o que acontece? Você não pode utilizar nada que é eletrônico com orgânico, não é isso, Roberto? É isso, mas aí eu tenho até uma opinião minha, é exatamente isso, Mônica. Só que as Sim. coisas, elas vão avançando e a gente tem que começar a interpretar as mudanças. Na minha humilde opinião, quando isso começou com o Anderson Catoni, né, por questões de Uhum. eletromagnetismo, eu acho que ele está correto, extremamente correto, ninguém está falando que ele está errado. Agora, eu acho que a gente tem que avançar. Com a tecnologia hoje, aí o pessoal pergunta, onde eu guardo minha maleta? Onde que eu guardo? Eu falo assim, meu, você tem televisão, computador, eletromagnetismo, 5G, 4G em todo lugar. Onde você vai guardar sua maleta? Você não escapa mais disso. Não. Isso é uma realidade hoje que a gente tem que repensar. Você entendeu? Não, Então, mas assim, por exemplo, aqui em casa, a Juliana, né, o pai da Juliana, quando eles fazem, eles sempre usam todo dia 15, 20 minutinhos da maleta. Tá, eles ficam assistindo televisão a 2 metros de distância. é Bota o isso, pezinho Mônica. ali, É isso. tranquilo, sem Não, problema. Eu falo assim, mas teve um problema aqui sim. Eles, por estar tão distraído, ele pegou o celular, né, e foi ver, botou os pés. O celular dele, pif, brrr, deu um pane, na hora, então, eu acho que a na gente tem que hora. sempre tentar manter distância. Mas o que eu estou querendo dizer assim, Aí eu hoje falei, você está está de... vendo que você não pode segurar o É, celular com a energia orgânica? Você pode estar sim. perto, mas segurar não. Não, segurar é Então, melhor não, porque é um campo que vai estar não, interagindo ali. É é, melhor não. Ali é o não seu pode. momento com a natureza, né? Mas olha Deixa o só, campo, a gente fez porque um teste aqui com o nosso quarteto, com com a minha caixinha orgânica. Eu posicionei o cone para a tela, aqui com uma distância, e todos do quarteto sentiram a energia orgânica. isso que você está falando, Mônica, talvez o Fabiano possa falar melhor que eu. Na radiestesia, quando você está com algum problema, a gente faz uma análise e faz algumas perguntas. Tem torre de alta tensão perto da sua casa? Né? Tem alguma fonte de energia que pode estar comprometendo você? Porque esse campo interage no seu campo e ele te deforma de alguma forma. Então, naquele momento que você está recebendo energia orgânica, energia pura, né, você tem que deixar o seu campo eletromagnético, eu acho, o mais livre possível para a energia tratar. Então, tudo que vem de campo eletromagnético a mais vai prejudicar. Isso é fato, é o que eu estou te falando, está certo. O Anderson está certo, o princípio está Uhum. certo. A minha questão é como escapar hoje dessas informações que o 5G ele atravessa, que nem o Trump falou, né? Ele atravessa a parede. Mas de que parede que ele está falando? Parede até o 3G atravessa, né? Ele já deve estar querendo dizer que atravessa a parede da célula, né? Uhum. Então, a gente é ligando as coisas, estão entendendo? A gente tem que ir ligando as coisas, fazendo, né, essas interações. Então, assim, é difícil hoje você escapar disso.
mas temos que evitar. Você está perfeita, Mônica, tem que evitar. É. Deixa a TV lá, Não, deixa o mas celular lá, né? só que eu fiz essa experiência com o quarteto, com assim, 1 minutinho, não deu problema nenhum na tela, mas todos sentiram a energia orgânica do outro Que lado, legal, igual o que legal. bastão. Que show de Interessantíssimo. bola. Depois, se vocês Muito legal. quiserem, eu até coloco aqui para vocês sentirem, né? Sim, Se quiser, a sim. gente faz uma experiência. É bem legal. O que que Ô, vocês Gisele, acham? você pode fazer, sempre válido. Ô, Sim. Tinha mais uma pode pessoa fazer. que tinha levantado a mão, acho que era o André. Alguém mais quer fazer pergunta? Não posso pegar a caixa lá para vocês sentirem essa energia? Pode. Pode, por favor. Então, Ô, vou lá buscar. Vai É lá. ali ficou muito pertinho. legal, muito legal. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas, ô, Gisele, você falou que tinha umas perguntas aí que você falou que a gente vai fazer ao longo. Você respondeu tudo. Você Respondi sem nem saber as perguntas. você já falou tudo. Aí, Bom, o que você não tinha falado, o pessoal perguntou. tem uma coisa importante, muito importante, Gisele. Ah, Quando não usar, quanto usar, como usar, né? sim. Então, assim, quando não usar, tem duas situações que você não pode usar. A primeira é quando você está fazendo radioterapia, que nem o Dr. Luiz Moura falou, é uma energia expansiva. Existiu um experimento que o Reich fez, se não me engano era Honor, o nome, alguma coisa assim, que ele foi testar o rádio, o elemento químico rádio no acumulador, Ah, e o que aconteceu? Essa energia expansora expandiu esse rádio, levou todo mundo para pronto-socorro vomitando e com diarreia. Acho que teve até morte de animal, alguma coisa assim, até vizinhança, o negócio foi bravo. Então, assim, com radioterapia, não se entra em caixa orgânica. Isso é não. a primeira coisa. A segunda, eu vou pedir a ajuda do meu professor aqui, que é quando não usar, quando está chovendo muito forte que está relampeando. Porque Caramba. essa energia ela tende a procurar água. Então, em vez dela entrar e procurar seu corpo, ela vai inverter os polos e vai sair para o meio. Que é aquela questão, né, Fabiano? Da inversão de polo que você já havia me explicado. Se você Muito puder dar uma aula para a importante. gente aí, Isso aí que você como falou, hein? funciona, da inversão dos polos, né? Quando está chovendo relampeando, né? Então, quanto à caixa orgânica, eu não sei muito dizer sobre o funcionamento dela nessa questão das partículas, né? De estarem carregadas ou não. Mas pode ter a ver com o nosso campo eletromagnético, né? Que ele Uhum. é carregado negativamente. E aí, quando você está no período que tem raios, né, trovões e tudo, você tem muita carga estática rodando. E aí pode ser por isso que interfira, né, na absorção da energia orgânica, né, que seria a energia cósmica. Como são muitas partículas que vêm do espaço, né, ela passa pela camada de ozônio e tem modificação, tem filtragem. E quando está em período de chuva, você pode ter interferência justamente disso, né? Você vai ter água em suspensão com energia carregada e essa energia pode interferir com o campo da pessoa. Quanto à caixa, você sabe mais que eu, né? Falar sobre isso também, que ela funciona menos, né? Pelo visto, né? Mas em regiões úmidas ela funciona melhor do que em regiões secas também, né? Então, ela tem esse lance de sempre procurar água, né? Uhum. Então, ela tem essa questão. A água é sempre o primeiro que ela procura, né? Desde que não esteja carregada com carga, né? Desde que ela não esteja com íons, né? Em suspensão na atmosfera, né? Esse é o ponto, Fabiano. Esse é o ponto aí que você me ensinou. Esse é o ponto. Agora, a questão da umidade, segundo o Dr. Luiz Moura, o que ele fala é que a caixa ela funciona melhor em locais secos e em baixa altitude. Então, por exemplo, no mar, ela já não funciona tão bem quanto ela funciona no alto da serra, né? E não funciona tão bem também em mata. Mônica, você estava fazendo uns experimentos aí, que eu estou aguardando os resultados, mas até meio que como eu comentei com você, porque você está no meio da mata, eu vi a neblina Sim, ali. Então, por quê? eu Porque estou numa serra, né? como a energia procura água,
né? Se o tempo está seco, madeira procurou, o aço jogou para cima, você é água, saiu lá em cima a energia, seu corpo puxa. Só que se lá fora está chovendo muito, está perto do mar, piscina, né? Ele pode sim procurar água, então sempre evitar. Segundo o Luiz, Posso Luiz colocar? Posso Vamos para a colocar aqui? última, Deixa eu mostrar para Mônica. vocês. Vamos para a Uhum. última pergunta aqui Isso da aqui. Suzana e você mostra para gente. Ela levantou a mão aqui. Oi, gente, boa noite. A Mônica falou sobre a maleta que não pode ter celular, elétrico assim, junto, né? Mas como que a Yahira levou a maleta para o hospital? E os aparelhos que estavam conectados com o marido? O que, não, que aconteceu? Que reação que teve? Essa não, é a minha então, dúvida. é o que a gente está falando, né, Suzana? Não é que. Obrigado pela pergunta. Não é que ele não vai funcionar. É que você tem que deixar o seu campo com menor quantidade de campo eletromagnético que está influenciando possível. Não é que se tiver um campo, ela não vai funcionar. É uma energia que ela, em contato, ela vai entrar com você. É o ti ali, né? Mas o ideal é que você não tenha essas interferências. Que você esteja num lugar, você é a energia, né? O caso do marido dela era uma caixa d'água extremamente seca. O cara estava há dias numa UTI precisando de energia. Ela estava desesperada porque ele já não dava mais sinal. Então, quando sentiu ali uma carga de uma energia que foi para o pé, na hora, né? Agora, Entendi. pode ser que, vamos chutar assim, ó. Você entrou 10 de energia por conta do campo eletromagnético. Talvez se ela estivesse em casa num lugar, entraria 15. Um exemplo, não sei. É que nem hoje eu conversando com o Fabiano. A gente não sabe ainda como mensurar essas energias. O Fabiano estava me explicando, pela medicina tradicional chinesa, que provavelmente o meridiano do pulmão é o que mais se beneficia com essa energia, né? É o primeiro dele e do baço. Agora, radiestesicamente, você pode fazer uma medição precisa. Como que está a energia hoje desse meridiano? Mede, faz o tratamento com a caixa e mede depois, né? Provavelmente vai ter uma melhora muito grande em relação aos outros meridianos, porque o do pulmão é o que mais se beneficia, né? A entrada do ar. Mas são tudo. Como que vai medir isso, né? Qual que é o instrumento de mensuração? Por isso que tem coisas que não dá para validar ainda, né? Como se mede isso? Embora a gente imagine que dê, mas ainda não tem, né? É isso, Fabiano? Ok, obrigada. De Vamos nada. lá, Mônica. Olha só, vou apresentar para vocês. Essa aqui é a caixa. Ó, ela é pequenininha. E ela tem esse tubo de metal com esse funil, tipo um funil. Ela é uma caixa que eu ganhei, né, de uma pessoa que é reikiana, do meu grupo. E aí, olha só, aí você põe esse funil, não sei se vocês vão sentir alguma energia daí, Tá. mas no grupo todo mundo sentia. Eu senti puxar um pouquinho. Nossa, e o zumbido no ouvido bem forte, hein? Eu sinto um latejar, um pouquinho de É, latejar, assim. tem pessoas que já estão com energia alta que ficam com dor de cabeça, que eu faço isso no Agora, vídeo. como todo mundo sabe que eu canso de falar, eu não sinto energia. Eu não tenho sensibilidade à energia, mas eu senti um pulsar bem fraquinho, mas eu não sinto energia. Engraçado. Mas eu senti um aquecimento e um pulsar. Então, mais uns 5 minutinhos, mais Eu uns senti 30 uma segundinhos. eletricidade assim na mão, puxando. Estão sentindo? Uhum. É diferente do bastão, mas é uma energia. Eu senti meio geladinho, parecia que vinha um ar geladinho. Tem a frequência. Que legal isso, Mônica. Que experiência bacana, cara. Que a gente vai, né? Vai trocando, né?
Ô, Vai Mônica, fala de trocando, novo cara. aí como que ele é, que eu não consegui ouvir. Fala no microfone o que você estava explicando da caixa. Quem? A Mônica, A que na hora que Mônica. ela pegou a caixa para Então, explicar, ela foi mostrar e aí não deu para ouvir. sim, essa energia ela é diferente do bastão, Tá, muito diferente. Eu vou tirar agora ela aqui, porque eu não sei quanto tempo a gente pode ficar fazendo isso, porque que ela interfere com os eletrônicos, tá. entendeu? Mas aí um pouquinho para as pessoas sentirem até dá. Mas eu sinto, eu começo um formigamento. Só de segurar para vocês a minha mão formiga. Uhum. Mas eu tenho muita sensibilidade. Eu acho que é como um bastão, né? Um sente de um jeito, outro sente de outro jeito, mas a gente sente a energia, é diferente. Eu só sei dizer para vocês que é diferente a energia do bastão, bem diferente. É como o Roberto fala, ela tipo, é um combustível, né? Se você está precisando de energia, parece que ela te recarrega. Sim. E a minha filha que teve o AVC, eu uso esse funil na cabeça dela. Uhum. E ela Sim. sente E ela sente os choquinhos lá dentro da Olha que cabeça, legal. Que como se fosse legal. choques, né? E Pessoal, ela bota o pezinho na maleta e põe o funil na cabeça ao mesmo tempo. olha que maravilha isso, Mônica. Legal, hein? Nossa, eu fico muito feliz e eu espero que vai ter muito benefício ainda. Então, pessoal, o que acontece? Eu pensei num desenho hoje para a gente falar de energia orgânica. Eu compactei na minha cabeça um esquema de 1 hora e a gente ainda avançou para 2, né? E assim, eu passei muito superficialmente por cima de tudo. A gente poderia, em cada detalhe, a gente ir aprofundando mais, dando mais exemplo, né? Mas aí a gente ia ficar muito tempo. Então, eu fui bem raso e superficial. Mas ficou claro para todo mundo o que que é, como funciona, né? Ficou. Desculpa se eu fui raso, mas como era só 1 hora, né, Gisele? A gente falou, eu falei, eu Sim. vou me virar nos 30, falar Ué, rapidamente ficou a história, bastante, como, né? o A que que live é a passou de energia, duas como que horas. usa. Mas, assim, tem muita coisa para falar. Você Eu acho imagina que a um gente livro do pode dividir também, Roberto, fazer uma próxima live e a gente dividir por tópicos também, se for mais fácil, não sei. Aí você vê, Sim, quem quiser, a gente pode fazer outra live também e você explicando de uma forma mais em tópicos também. Que é tá bom. muita coisa, né? É É muita muita coisa. coisa. É muita coisa. Então, assim, eu tentei falar rápido e superficialmente só para entender o contexto geral do que é a energia orgânica, para a gente não pensar que ela é um concorrente, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Não. Elas são, que nem o próprio Zeno fala, é um casamento, são complementares e, assim, as duas juntas é muito forte. O Zeno e o bastão, porque eu estava estudando a caixa. E aí eu caí numa live do Zeno aplicando dentro da caixa, explicando o Wilhelm Reich, e eu conheci o bastão. E ele fala até hoje que as aplicações dentro da caixa é muito mais forte. Estão me entendendo? Então, Sim, assim, mas tem, fora a caixa, fora o bastão, tem outras terapias que a gente também tem que pensar em agrupar, né? sim. Pessoal, acho que assim, rasamente o contexto, acho que basicamente é isso. Mas estou aberto à dúvida para a gente aprofundar em qualquer dúvida que a gente tenha aí, Gisele. É Obrigada, isso. Roberto, pela live maravilhosa, pelas explicações. Obrigada a todo mundo que ficou aqui esse tempo todo com a gente. E vamos fazer outra live, Roberto. Gratidão. Vamos sim. Gente, assim Obrigado. que fica, eu De compartilhei coração. no grupo a live que o Roberto falou, o documentário que o Roberto falou, daquele médico, tá? Eu sou muito ruim para nome. Daquele médico que você falou da caixa orgânica, eu assisti aquele documentário Luiz Luiz Moura. Moura. maravilhoso. Isso. Isso. E aí, assim que eu tiver pronto a gravação, eu posto no meu canal e aí eu compartilho com vocês, compartilho com o Roberto também, tá bom? Para vocês assistirem. Eu acho que a Mônica conheceu o Ralph Viana, né? Foi você, não foi, Mônica, que falou que conheceu o Ralph Viana? É? Não, fui eu não. Alguém comentou comigo esses dias que conheceu o Ralph Viana. Eu falei, nossa senhora, que foi o cara que fez o documentário junto com o Sarmento, né? Com o Fernando Sarmento. Legal. Tá bom, Gisele. Obrigado pela oportunidade. O trabalho que você faz é muito bonito. Obrigado a todo mundo que está buscando conhecimento para se ajudar e ajudar quem está em volta. Isso é nobre, tá? Isso ajuda o planeta. Então, parabéns, obrigado e estou aqui à disposição para o que precisar, tá bom? Obrigada, pessoal. É Boa isso. noite. Fiquem com Deus. Amém. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau.
Ai, 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 cadê minha gravação?